Então muitos deixaram de acreditar no poder da intercessão. Eu acredito que é por causa desse esfriamento espiritual, esse esfriamento moral, né? A igreja tem abandonado muito esse amor, essa compaixão pela salvação de almas. Então uma igreja que ama, uma igreja que realmente ama a salvação das almas, ela vai ser uma igreja que intercede. É impossível ser o oposto. Entende, pastor? Às vezes nós amamos demais o nosso ministério, amamos demais o que nós fazemos, amamos demais o nosso poder e unção. Mas uma das únicas coisas que comprova o quanto nós amamos a Cristo e a sua igreja, a nossa missão aqui, é o quanto nós intercedemos. Nós nos colocamos como Cristo. Ele se colocou para ser nosso intercessor e nós nos colocamos no lugar de outros. E ser intercessor é aquele que se coloca em lugar de outro. Essa é a maior importância do intercessor. É um dos maiores significados. O que significa interceder? É se colocar e pleitar a causa por aqueles que não têm força para isso, não têm condição, não têm justiça, não têm entendimento e não têm conhecimento nenhum. Então o intercessor, ele faz essa parte tão importante. Então a falta de oração é a falta de amor? É falta de amor. Então muita gente está faltando de amor. Tá faltando amor. Mas isso é sério, isso é muito profundo. É muito sério. Porque é a grande maioria, né? É a grande maioria. Isso é esclarecedor para ver o nível que a igreja está fria espiritualmente. Porque uma igreja avivada espiritualmente não é só uma igreja que vive mover do Espírito ou poder do Espírito. Não é isso. Eu cheguei a níveis extraordinários, de mover extraordinários. Mas o que foi agregado nesse mover, tudo que eu aprendi com o Senhor, é o nível do amor. O quanto tem que ser transformado. Eu estou numa fase de uma transformação de amor extraordinária, né? E isso tem me levado a rios do Espírito muito maiores. Eu falo assim, os maiores moveres do avivamento. Você vai ter que estar no rio do meu amor. Você vai ter que amar profundamente o teu próximo. Terá que ter minha humildade profundamente em você. Então eu sinto como Deus tem me tratado nisso. Por isso que hoje eu não me encanto nem com meus próprios mantos. Deus me deu mantos extraordinários. Isso é extraordinário, pastor. Eu não me considero digno por isso tão pequeno que nós somos diante de tanta revelação. É o que eu costumo dizer, quanto mais profundo você vai, né, na revelação, mais profundo também você tem que descer na humilhação e humildade. Subimos na contemplação da glória de Deus, vimos coisas extraordinárias, mas tem que ser como Paulo, nós vamos ter que descer profundamente e reconhecer que nós não somos nada, não podemos nada e somos como o outro, somos irmãos, né? Então nós temos que agradecer a Deus pelas graças, os dons extraordinários, mas se a gente não andar em amor, isso será impossível de completar nossa missão na Terra. É impossível. Eu sinto profundamente o Espírito falando sobre isso. Se a gente não andar em amor, é impossível nós completarmos a nossa missão como corpo de Cristo. Vemos a grande colheita de alma e o grande avivamento nós estamos esperando para essa grande colheita, né? Então a gente vai precisar ter uma grande revelação do amor de Cristo. E eu sinto que nós estamos entrando nessa fase. O apóstolo falou um negócio interessante. Tem igreja que tem grandes mover de unção, de manto, de curas, milagres, mas elas não estão orando e parece que não estão preocupados com a colheita das almas. Das almas. Então, a única coisa que comprova o nosso coração, se nós estamos avivados ou não, é o nível de paixão pela salvação de almas. Não tem como, pastor, isso. Não é o oposto. Eu lembro fases assim extraordinárias que eu tive tanto esclarecimento nisso. Foi tão intenso, tão glorioso. Nossa, que experiência extraordinária que o Senhor me tomava, mas me tomava de uma glória tão grande. A forma que eu proclamava o evangelho nas ruas. Meu Deus do céu, o que Deus não me usava na terra. A qualquer lugar que eu passava. Como Deus me usava palavras de conhecimento, palavras profundas para evangelizar as pessoas. Era onde eu passava, era policial, era na rua, era brisa, eu parava de propósito que eu ia evangelizar eles, porque o amor, ele aumenta muito pelas almas. Eu tive muita experiência do Senhor me levar em espírito e me mostrar, né, o coração dele pelas crianças que estão sofrendo, pelas crianças que estão sendo abusadas sexualmente, que estão na miséria, na dor. O Senhor falou assim, meu coração está ali, filho. Se você quer conquistar meu coração, conquiste essas pessoas. Isso dói muito. Eu falo que o Senhor quebranta, porque eu falo assim, eu quero tudo que você tem me dado, né? Tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor tem prometido. Eu quero continuar crescendo em Cristo. Eu quero ser como o Senhor é. Eu não quero ser igual a nenhum pregador do Brasil, ninguém. Eu quero ser igual o Senhor é. Esse é meu maior sonho. Eu quero continuar crescendo em Cristo, nesse amor profundo, porque eu encontrei a fonte da transformação. Eu encontrei a realidade do Evangelho profundo.
Porque eu entrei em rios de espírito, eu vi muitos moveres extraordinários. Mas depois de tudo que eu vi, o Senhor falou assim: você vai ter que emergir profundamente, meu amor, e elas vão se transformar. Se você quer ver a transformação na terra, quer ver colheita, você vai ter que entrar. E eu entrei, eu me entreguei, eu falei: estou aqui, eu quero isso, eu quero viver nesse rio de glória do seu amor, porque é o que me transforma. É o que tem protegido tanto a minha família, meu ministério. Mas que benção. Apóstolo, uma vez eu estava lembrando de um caso de uma intercessora de uma igreja, e o pastor dela estava tendo problema. Algumas crises, eu não lembro nem qual era o problema que estava tendo, mas não tinha a ver com o pecado, eram umas lutas lá. E aí eu falei assim para ela, talvez ela não leu esse livro, não tinha um livro ainda, né? Falei assim: você tá orando? Porque ela era intercessora da igreja. Ah, não tô orando, vai que a luta vem para mim. A luta vem pra mim. E aí eu falei assim, e aí eu falei assim: ué, a pessoa tá na posição de interceder e não quer orar. Isso tem a ver ou não tem a ver? O que acontece é que a nossa falta de conhecimento a respeito do ministério de intercessão, ela pode trazer realmente muitos problemas para as pessoas, né? Então, principalmente quando a pessoa intercede de maneira errada, ela vai arrumar muita guerra, e eu já passei por muito isso. Eu entrei tanta batalha, eu entrei tanta guerra, mas que Deus era comigo na terra. Eu lembro, eu vou te falar uma história que é muito engraçada. Quando eu era jovem, bem jovem, meus 18 anos, 17 para 18 anos. Nossa, mas pensa num rapazinho que era irritado e mexia com o inferno, era eu. Porque eu orava muito, eu intercedia muito. E não era pouco, eu vivia nos montes orando. Entende? Então eu lembro que era tão violento isso, que depois eu chegava em casa e eu não dormia. Eu via tudo que é tipo de diabo. Eu era assolado porque eu entrava em guerras espirituais e eu não sabia o que eu estava fazendo, porque eu não tinha treinamento. Eu era louco pelo espírito e orava. Orava pela cidade, orava pela salvação de todo mundo. Só que as minhas experiências, elas aumentou no meio das guerras. Porque se você não está vendo que quer ter guerra, tu não vai ter experiência. Se você não quer enfrentar o diabo, tu não vai crescer espiritualmente. Você tem que entender que é assim, o intercessor, ele conquista campos para o Senhor. E quando você está desenvolvendo a autoridade, unção, né, os níveis da revelação de Cristo em você, você vai passar muitos processos de guerra, de retaliações mesmo, verdade. Mas é para quê? Para ser vencido, você vai ter que suportar, né? E a Bíblia é bem clara: Deus não dá nada, não permite nada que a gente não tenha capacidade de suportar. Não vem tentação nenhuma que a gente também, que Deus não deu escape para nós. Então, vamos passar tentação, vamos passar retaliações. Eu passei. Mas qual foi a minha decisão? Minha decisão era vencer. Eu tinha que vencer de qualquer jeito o diabo. Você vai ter que vencer os problemas da vida de qualquer jeito. E as intercessões profundas, elas antecipam as guerras. É verdade, elas vão vir. Porque você vai estar em campo de outro, vai estar em guerra de outro. E eu fiz muito isso, eu sei o que é isso. Por isso que hoje muitos não querem isso, porque não quer ter problema, não quer ter guerra. Mas tem um problema. Ele se esquece que Jesus está se revelando ali para você. Você está recebendo uma estrutura de reino em você. Você vai crescer. Eu fui crescendo, eu fui entendendo como interceder, como me proteger. Então eu fui descobrindo como entrava em lugares tenebrosos sem ser tocado. Você está me entendendo? Eu comecei a receber isso, eu comecei a entender isso, né? Como a natureza do próprio ministério dos anjos. Você vai entrar em certo nível de guerra sozinho? Não. Você tem uma espada do Espírito, você pode lutar. Mas é melhor lutar com o exército junto comigo. É melhor chamar um exército, um reforço. Eu não entro em guerra sozinho, Senhor. Teus guardiões vêm. Vem nessa guerra e eu entro na guerra e acabou. É outro nível. Então, hoje, o nível que eu intercedo para as pessoas é muito maior. Eu tenho uma rede de mistério, tenho muita gente, eu tenho tantas coisas, tantas causas. Eu intercedo por nações. Eu intercedo pelo governo. Entende? E o nível de proteção e glória é extraordinária. Entende? Mas antes, quando você está desenvolvendo autoridade em conhecimento, revelação, unção, você vai passar muita retaliação. Mas depois que tu estiver formado, meu querido, capeta chegou, pode ficar para fora, tá? Já foi vencido. Não quero saber. Já foi vencido. Você está entendendo? Você consegue ter muito mais habilidade de discernimento na batalha espiritual. Então, muitos intercessores, eu conheci muito intercessor que... Minha mãe, eu nunca vi alguém intercessor igual a pastora Rosana. Minha mãe é extraordinária na intercessão. É pura intercessão. Vai orar com ela, é pura intercessão. Mas vai ver o profético também como é que é. Extraordinário, porque a intercessão, ela aprofunda o teu profético, ela aprofunda todos os seus dons, principalmente os dons proféticos. Entende? E vai abrir a natureza da guerra. Na intercessão, a natureza dela é guerra. É fazer guerra, é jurisdição.
Então, assim, é um ministério tão profundo que tem que ser ensinado para as pessoas profundamente, porque muitos ficam com medo por causa das retaliações, e acontece realmente. E às vezes elas fazem o quê? Vai entrar em nível de intercessão, que certos níveis que não é para entrar. Eu já fiz isso, já era muito jovem, mas Deus era comigo. Entende? Aquilo fazia parte de um processo, mas eu entendi depois com o tempo. Certas coisas que entrar e certas coisas que não entrar. Ó, deixa eu contar um exemplo assim, recente. Isso foi até, acho que no passado, o retrasado, eu não lembro. No final do ano retrasado. Eu estava num acampamento que eu tenho um lugarzinho, um monte, né? Onde o meu pessoal sobe, ficou um tempo lá no Rio de Janeiro. Aí eu estava numa intercessão numa madrugada e eu estava sozinho. E eu comecei a interceder pelas crianças que são do tráfico de criança. Né? Eu entrei num lugar bem profundo, bem perigoso. Entrei. E comecei a seguir uma compaixão descer sobre mim extraordinária. Eu sei que eu estava sendo ouvido por Deus, porque estava muito poderoso. E eu comecei a pedir pelas crianças do Brasil, né? da América Latina, né? Da África. E entrei pelas crianças dos Estados Unidos. Rapaz. Misericórdia, meu Deus do céu. Quando de repente eu me encontro em espírito, eu estou intercedendo, já me encontro em espírito, eu entrei em êxtase, eu me vi em lugares altos assim, e de repente eu olhei sobre o continente da América Latina, um ser tão tenebroso, que ele só fazia assim, aí eu olhava para mim de longe, ele estava nos Estados Unidos, pegava os Estados Unidos, a América Latina todinha, mas a cabeça dele estava lá em cima, ele só fazia assim, olhava assim, me olhou, quando eu olhei o meu espírito, eu vi aquilo ali, era tão terrível, que eu ouvi o Senhor falando comigo, não entre essa guerra ainda. Eu voltei. Eu tava só. Ele falou, pare. Porque eu tinha afetado a cabeça, o trono. E cheguei lá, meu espírito já estava lá. Entende? Porque, então o que acontece? Aí o Senhor falou, pare. E eu senti um abalo tão terrível, um temor. E o Senhor falou assim, pare. Foi suficiente. É forte. Porque foi muito terrível. Aquilo ali não é uma coisa que se combate sozinho. Um homem de Deus pode ser mais ungido que for, não entra nisso sozinho. Isso tem que ser o corpo de Cristo junto. Pra gente poder combater. Aborto é a mesma coisa. Isso aqui é só intercessão. Se a gente entrar em intercessão aqui, a gente não para. A gente não para. Porque é muito profundo. Existe tronos pra gente vencer somente o corpo de Cristo unido. E a gente não consegue sozinho. E, apóstolo, eu tava lembrando de duas coisas importantes. Aqui também tá aqui no índice do livro, né? Confrontos espirituais dos últimos tempos. E eu tava lembrando de um pastor, eu vi até nesses dias, que ele vai nesses lugares de macumba. Na região do ABC, tem muita casa de feitiçaria, lugares que o pessoal faz os despachos, faz as consagrações, e ele vai lá orar, chuta, quebra. E se isso faz mal, ou se não faz mal, não traz benefício, e esse confronto da oração dessa batalha espiritual, tem um pastor que é usado, fala de libertação, ele é bem conhecido no YouTube até, tem um canal grande, fala de libertação, ele diz que não existe retaliação. E aí eu queria saber, a pergunta é essa, a pessoa vai lá, tem problema, e se tem retaliação ou não na guerra espiritual? Bom, vamos ver o que a Bíblia ensina, né? A Bíblia nos dá parecer para tudo isso. Se você for observar Paulo, ele teve retaliações, ele pregou o evangelho e foi retalhado, ele estava em guerra. Isso é uma guerra espiritual que você está fazendo. Se você entrar dentro de um centro de macumba... Desculpe que ele cortar, né? Ele expulsou o demônio e foi preso por causa disso. Lá na é verdade, não, perfeito. Você foi perfeito. Isso é uma retaliação. Ele sofreu a consequência disso. Ele sofreu uma batalha muito grande por causa do nível de libertação que ele estava entrando ali dentro. Quando a gente fala que não existe retaliação, isso é orgulho. Nós temos que ser humildes. Vai dizer então que você não sofre na vida? Vai dizer que você também nunca pecou na vida? Você entende? Existe muito orgulho que a gente tem que aprender a vencer. A retaliação, ela existe sim. Então, se você for olhar vidas de certas pessoas que falam, não existe, vê o resultado, vê certas coisas que estão acontecendo. Temos que tomar cuidado sim do que nós estamos fazendo. Está mexendo com o reino das trevas. Eu já lutei contra muitos seres, muitas potestades, muitas coisas violentas dentro de favela. Eu lutei com as coisas mais tenebrosas de bruxaria e feitiçaria do Brasil. As coisas mais inimagináveis. Entende? E eu suportei. Mas porque eu saí bem? Porque eu estou no Senhor. O problema é, quando a pessoa não está fazendo algo no Senhor, elas vão sofrer consequências terríveis. Agora, quando nós estamos revestidos no Senhor, fazendo algo debaixo de uma direção, vamos fazer uma guerra, nós fazemos tudo de acordo com o padrão, princípios. Né? Não afligimos os princípios. Deus me revelou.
2, me preparei para isso. 3, eu vou entrar no tempo certo. 4, eu vou fazer a guerra. 5, eu vou me reservar. Jesus, depois que os apóstolos faziam grandes obras, ele se retirava com seus apóstolos para lugares desertos. Ele afastava eles das multidões. Ele se isolava. Toda vez, você pode observar, Jesus fazia grandes, extraordinários milagres, ele ia para o lugar deserto. Ele saía. Entende? Então, assim, existe sim muitas guerras. Você vê, antes de Jesus chegar na terra do Gadareno, você vê que houve uma retaliação, uma guerra. Satanás tentou contra eles no mar da Galileia. E houve ventos terríveis, ondas terríveis, eles podiam morrer todos ali dentro. Eu acho que não ia porque o Senhor estava ali. Mas aquilo ali era uma guerra. Você vê, ele estava indo para um lugar. Quantas vezes eu já estava indo para um lugar e eu via tronos, força maligna tentando me resistir. No trânsito, em vários lugares. E eu estou em espírito, nós vamos vencendo. E nós vamos chegar lá. Mas elas existem, elas são reais, os poderes do diabo são reais. Então, podia até descartar o que Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os dominadores das trevas, principados, potestades, etc. Se não existisse guerra espiritual ou retaliação, então podia descartar o que Paulo falou. Mas a nossa guerra, a nossa luta é séria, nós não podemos brincar com isso, e temos que saber como nos mover dentro disso. E isso é importante. Guerras, lutas sempre haverá. Nós precisamos aprender a nos mover dentro dela. Então entra até o livro aqui. Esse livro, Forjado para a Última Hora, só para intercessor, pastor, apóstolo, para todo cristão. Todos, todo cristão é para... É para todos. Isso aí é violento. Isso aí é para todos nós. Eu comecei a ler esse livro e não conseguia parar de novo. Falei, se eu escrever esse livro, está tão forte. E você lê, você quer marcar tudo porque está muito forte. Está muito extraordinário. Pensa aqui, dá uma olhadinha aqui. Aqui eu vou falar para o pessoal alguns capítulos aqui para eles poderem entender. E cada capítulo desse, a essência está dentro dele mesmo. É um capítulo, o nome que está aqui. Nós trabalhamos dentro do capítulo, bem dentro da essência do que é o nome, que eu procurei deixar sempre o capítulo e o que eu vou falar exatamente sobre aquilo ali. Às vezes a pessoa fala assim, encontrando um caminho, mas não fala sobre o caminho. Então olha só, a quem Deus procura? Aqueles que sacrificam, fala sobre aqueles que se entregam, aqueles que vão profundo com o Senhor, né? 4 missões de intercessores, eu falo sobre nossa posição como advogados espirituais, secretários de Deus, né? Emissários que eles colocam sobre a muralha, os sentinelas que estão vigiando, né? Etc. O intercessor profético dos últimos dias. Qual é a nossa posição dos últimos dias com a intercessão profética? Como a igreja tem que se portar nos últimos dias? O que Deus está nos chamando? O Senhor está nos chamando. O Senhor está chamando, o Senhor está nos chamando profundamente para o ministério de intercessão dos últimos dias, que vai ser muito mais extraordinário que todos os tempos, porque a dimensão da glória, as revelações, o impacto dele agora é muito maior. E o Senhor está chamando a igreja para isso, para a gente lutar contra o espírito de aborto, essas leis malditas que tentam entrar no nosso país, que já tomou os Estados Unidos. Só o corpo de Cristo. Para a gente poder lutar com um nível desse, temos que interceder contra esses espíritos, esses tronos, essas forças, porque uma igreja sozinha não consegue. Ela tem até algum tipo de impacto, mas não passa muito além. Teve uma história que houve uma guerra em relação ao Saddam Hussein e houve 36, acho que foi 35 a 36 nações que se reuniram com os Estados Unidos, sem ser a última que ele lutou contra Saddam Hussein, etc. Foi uma outra. Acho que no deserto de esqueci agora o nome daquele deserto, posso até dar uma olhadinha aqui. E eu sei que essas 35 nações, elas rebentaram a força deles tão rápida. Saddam Hussein foi tão rápido, eles acabaram tão rápido com eles, que eles não sentiram desgaste nenhum, porque a unidade daquelas 35 nações foi tão poderosa. Acho que foi isso, 1991, obrigado Espírito Santo. Em 1991, essas nações se reuniram contra Saddam Hussein e as suas forças, e foi tão rápido que eles conseguiram foi uma das guerras mais rápidas que fizeram, porque essa união, uniram os seus exércitos, cada um disponibilizou as suas armas e uma parte do seu exército, e rapidamente eles acabaram com o problema. Mas depois os Estados Unidos lutou sozinho contra Saddam Hussein, mais à frente. E ele demorou muitos anos, foi uma das guerras mais demoradas que teve, até ele conseguir finalizar Saddam Hussein, etc. Né? Até ele conseguir vencer essa guerra, demorou muitos anos, mas já por quê? Porque ele estava sozinho. Entende? Tem coisas que sozinho nós vamos demorar muitos anos para conquistar e para derrubar. Mas juntos nós podemos ser muito mais rápido, pastor Wilson. E isso está no céu pra gente, esse é um conhecimento do céu. Ele chama a gente para nos unir. As tribos, quando elas se reuniam para a guerra, ela era muito mais rápida, muito violenta, mas quando só uma ou outra ia, eles perdiam muito soldado. A gente pode até vencer a guerra, mas a gente perde muita gente.
Então tem muitas igrejas extraordinárias que elas vão para a guerra, mas elas perdem muito também. Elas conquistam certas coisas, mas sozinho não. Deus não chama ninguém para andar sozinho. Ninguém. Chegou um tempo no meu ministério que Deus falou para mim assim: eu quero tirar a autossuficiência de você. Você não vai andar sozinho. Eu não chamo ninguém para andar sozinho. E foi nessa época que Deus trouxe o apóstolo Davi Rebolo na minha vida. Trouxe um amor entre a gente muito profundo. A gente fala que a gente tem o mesmo DNA profético apostólico. É engraçado. Só que ele me conheceu, ele olhou e falou assim: isso aqui é muito grande. Eu tive que falar assim: você é um homem de guerra, um homem experiente, extraordinário. E Deus falou assim: vocês vão andar juntos. Então tem guerras que a gente está junto. E estamos se unindo cada vez mais, porque sozinho ele sabe, nós sabemos que ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém. Nós temos que entender isso. Eu tenho muita coisa a falar sobre essa extraordinária experiência que Deus me levou para conhecer pessoalmente, eu vi frente a frente quem era realmente Jezabel e quem anda com ela. É bom isso. O nível global dela, de atuação dela, o Senhor me revelou. E o próprio Senhor falou comigo: nenhum homem, ninguém do Brasil pode vencer sozinho. Nenhum de vocês pode vencer. Elias não bateu de frente com Jezabel. Elias saiu, se escondeu em mim. Ele sabia que ele não podia vencer Jezabel sozinho. E ele esperou o tempo certo. E nem foi ele que derrubou, foi a minha palavra que derrubou Jezabel. Porque eu dei uma palavra a ele. E a Jezabel foi empurrada da sacada. Não precisou de espada de homem nenhum. O Senhor falou assim: não é nenhum de vocês. Eu vou ensinar você a vencer. E Deus o Senhor começou a me levar a um nível de revelação extraordinário. Mas eu passei um processo muito profundo por causa dessa revelação. Eu vi os anjos como operava para libertar as pessoas da igreja, tirar esse espírito. Ele como proteger o povo. Ele me ensinou coisa muito profunda, que inclusive eu tenho que escrever isso em algum livro. Eu já li muitos livros, já conheci muito sobre isso, mas... O espírito de Jezabel está nas igrejas? Em tudo. Em tudo. Tudo, política, tudo. Justiça. Principalmente política. Em tudo. Há um espírito satânico terrível de lidar. Os dois espíritos que mais causam conflito para a igreja, que nós temos que aprender a interceder e proteger o povo, Jezabel e Beelzebul, eles andam juntos. São os piores dentro da igreja. Eu vou te falar para o senhor, é pior do que a nova era contra a gente. É pior do que a feitiçaria. Eles trabalham dentro da feitiçaria contra a gente, eles trabalham em tudo. As raízes desses espíritos que tem no nosso coração, na igreja, para o povo ser liberto, demora tempo, delonga tempo. E as pessoas têm que ser libertas, que é o que eu falo, quebrando princípios de principados, né? Remover os princípios que dá legalidade para esses espíritos atuarem. Principalmente quando você fala de Beelzebul, esse espírito, ele é o oposto ao amor, ele é ódio, ele é religiosidade. Inclusive tem nossos modos de restauração de sacerdote, eu falo profundamente sobre isso. Profundamente, eu entro ali em cada detalhe desses principados. E não é uma coisa que eu falo que eu li em livros, eu tive que experimentar muitos anos de guerra. Eu encontrei esses espíritos no Brasil, em outros países da Europa que eu andei, todos os países que eu fui, eu vi como é que era a atuação deles nas igrejas. Era a mesma coisa. Mesma coisa, mesmos princípios. Essa igreja, eu falei, meu Deus do céu. Aí os anos foram passando, eu ganhei muito, lutei muito, aprendi muitas coisas, né? E hoje, graças a Deus, a gente chega num lugares altos que a gente pode lidar muito bem com isso e libertar o povo disso. E ensinar o caminho. Eu falo para eles: vocês vão confrontar Jezabel, você tem certeza? Como é que vocês vão fazer isso? Isso não se faz de qualquer maneira. Tem gente que está afrontando achando que está confrontando. Quando Deus me levanta uma guerra, como estão em algumas dimensões, eu entro. Mas tome cuidado, eu falo para todo mundo. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Jesus, uma coisinha, pastor, isso. Jesus em João 17, ele foi levado antes da ascensão, da morte, a ressurreição e a ascensão dele. Ele fez uma oração, e eu falo isso constantemente para as pessoas: preste atenção porque Jesus orou isso. Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno que está no mundo. Porque nós estamos numa guerra sangrenta contra o inferno, isso não é brincadeira. Nós vimos grandes homens de Deus, generais, homens extraordinários sendo derrubados por esses tronos. Isso não é uma brincadeira. A gente viu homens evangelistas mundiais, homens extraordinários caindo. Nós não podemos brincar com isso, não podemos ter autossuficiência nem orgulho e achar que podemos derrotar tudo. Não é assim. Eu venço em Jesus Cristo, eu aprendi um lugar nele. Eu sou um homem violento na guerra, eu fui treinado para a guerra. A minha natureza é uma natureza de guerra, de libertação, de força.
Entende? Eu entendo, vejo profundamente o mundo espiritual todos os dias. Eu procuro as coisas inimaginável. Mas eu sou uma pessoa como se nada visse. Porque a gente aprende a se esconder nele, estar nele. E se mover com prudência, isso é muito, muito importante. E nós temos que vencer essa autossuficiência, achar que podemos tudo, aprender a ter mais unidade, unir mais as nossas intercessões como igreja, orar mais um pelos outros, ter mais compaixão pela vida um do outro, porque se você está numa guerra, eu preciso ter compaixão pela sua alma, pela sua vida. Essa vida não é fácil. Essa vida nesse mundo, ela não é uma vida fácil. Jesus disse, vamos ter tribulações, perseguições, vamos ter guerra, mas ele fala, tem muito bom ânimo. Tenha muito bom ânimo, porque eu venci, vocês vencerão. Ele está dando, eu tenho a vitória para vocês. Por isso que ele está falando, eu venci, eu tenho a vitória para vocês. Se vocês permanecerem em mim, eu poderei guardar vocês do maligno. E nós temos que tomar muito cuidado, muita vigilância, temos que aumentar isso. E também, né, equipar as pessoas do corpo de Cristo. Por isso que eu escrevo um livro desse. Esse livro aqui, tu abriu um manual extraordinário, porque vai ajudar as pessoas a conhecer profundamente o que elas têm que conhecer. Entende? Isso aqui é muito importante. Apóstolo, vai ler mais alguma coisa? Não, pode falar. Depois... É que eu, como pastor local, eu cuidei uma época mais ou menos de 200 e poucas pessoas. Eu acho que é uma dificuldade de muitos pastores. Aí queria ver como fazer. Eu falava de oração no púlpito, pregando, incentivava. Até a primeira pergunta, quando chegava um irmão perto de mim, eu perguntava, e aí, você está orando? E ali, alguns irmãos que me encontram hoje dizem que eles oravam até mais, porque sabia que eu sempre ia perguntar. A primeira coisa, quando eu vi o irmão, e aí, irmão, tá orando? Quanto tempo? Mas mesmo assim, a nossa reunião de oração, e eu via, pegava no pé, pregava, incentivava. Nós tinha mais de 200 pessoas, nossa reunião de oração, quando tinha muito, era 20. E o povo não orava. Por mais que incentivava, pegava no pé, falava. E o que faz aí, o pastor? Ai. Olha só, esse aí sempre foi um problema de todos os grandes líderes, né? Leonardo de Reneville diz, né? Aquela frase do livro dele bem famosa, né? Você sabe o quanto o pregador é famoso pela frequência do culto de domingo, né? Mas sabe o quanto Deus ele realmente é importante para as pessoas e quanto as frequenta as reuniões de oração. Então o que acontece? Por que a oração ela é algo tão difícil para as pessoas? Né? Por quê? Uma porque a oração ela não pode ser feita na carne. Você pode vir num culto na carne, você pode glorificar na carne, você canta na carne, você pode fazer tudo, você se emociona na carne, tudo. Mas a oração você não vai conseguir, cara. Não vai conseguir. E a oração, ela demanda coração e entrega. A oração é extraordinária. Depois a gente falar de oração. inclusive, a gente vai lançar um livro. O Segredo de Todos os Santos, Encontrando o Caminho da Transformação. Rapaz, é um livro maravilhoso. Que naquela época, assim, eu comecei a ler os livros mais profundos de oração, né? E eu me inspirei muito na literatura e a forma linguística que muitos grandes homens de Deus usavam nos antigos. Só fui nos livros mais antigos. Eu falei, vou resgatar algo. Eu entrei, consegui escrever um livro, pastor Aristo, violento, Aristo. Mas violento, te bate, tu te quebra todinho, mas te faz de novo, até o final dele, só sobre oração. Só sobre oração, Ministério da Oração, só sobre oração. Violento, mas violento mesmo. Eu demorei, eu falei assim, olhando esse livro, aí eu liberei pra editora, a gente vai lançar esse livro, eu vou mandar pra você de presente. Acho que ano que vem ou esse ano, se eu conseguir, a gente lança esse ano. Daí tá pronto. Eu falei assim, então eu vou esperar o momento certo quando eu vou lançar ele. Só que assim, uma coisa que eu me aprofundei muito na minha vida é o ministério de oração. Eu fui tomado na oração. E eu conheço todos esses problemas, porque as igrejas não rompem na oração. Entende? O que você falou, você cobrou muitas pessoas em oração. Mas para conduzir elas a isso, você vai ter que fundamentar elas no ministério da oração. Eu tenho um ministério hoje, graças a Deus, eu posso dizer para o Senhor, meus obreiros, meu povo, eles são integral na oração, eles são lindos. Eles herdaram muita natureza profética, eles herdaram muitas coisas, entenderam o quão é importante orar. Mas eu tive que movimentar eles, levar eles a orar, reuniões de oração. Eu fiz escola de oração, monte. Ensinando e na prática. E demora. Demora? Demora, não é fácil. Em 6 meses não dá, não? Nunca. Eu demorei 4 anos para colocar eles no que eles estão hoje. Hoje eu vejo meu pessoal orando. Caraca, eles aprenderam cada estilo de oração violento. Eu falei assim, coisa linda, Senhor. Coisa linda que eles absorveram a unção, acelerou eles nisso. Mas não é fácil.
Não é fácil. Porque o que o inferno mais resiste é a oração. O que é mais terrível para o inferno é a oração. A oração, ela é o fundamento, ela é a vida para tudo. Se eu tirar a oração, eu tiro Deus da obra. Se eu remover a oração, eu removo Deus da minha vida. Eu removo Deus da minha vida. Não tem como. Tudo depende do ofício do ministério da oração. Apóstolo, eu acompanho, acho que não sei se tem 7 anos que eu vejo seus vídeos. Até eu estava comentando com o irmão que nós fomos tomar café agora há pouco, que eu acompanho seus vídeos até antes de você fazer o instituto lá. Eu lembro quando você começou a comprar o terreno, construir. Nossa. Tá? Então faz um tempinho. E aí você vê que tem uma vida de oração, mas graças a Deus hoje você está num patamar, vamos dizer, maravilhoso. Deus abençoando, tá conhecido, tá uma estrutura, né? Uhum. Até nós estamos gravando aqui no estúdio do Apóstolo, eu até agradecer por isso. Então, mesmo assim, com essa estrutura, diminui a oração? Pelo contrário. Eu falo, quanto mais Deus ele nos acrescenta, ele sempre faz algo comigo, né? Ele sempre refina o meu nível de obediência e rendição, né? Então, quanto maiores minhas responsabilidades que ele colocou hoje são muitas, meu nível de rendição tem que se tornar ainda muito mais profundo. Eu procuro o Senhor todo o tempo, sua presença em oração, né? Hoje de manhã eu acordei bem cedinho, eu estava aqui no instituto aqui orando, bem cedinho, fiquei quietinho aqui no altar em oração, né? Eu procuro ter meus momentos com o Senhor profundo, sempre, todo momento que eu posso, eu estou em oração, né? A oração ela é o início, o meio e fim da vida, do poder e da eficiência de um ministério. Se nós tirarmos ela, isso cai. Podemos ter até uma unção, mover, mas não vai levar o povo além. Para mim transitar de glória em glória que eu estou transitando, se você pegar o ministério um mês atrás e vir aqui, você não me reconhece. É porque eu me entreguei profundamente a encontrar o Senhor em oração, e Ele me leva a lugares profundos. Então assim, a minha vida de oração, ela não é só, mas não se restringe de monte. Hoje, que antigamente eu tinha tempo suficiente para ficar quantas horas querendo no monte. Mas eu tenho que estar em todo lugar, eu tenho que estar em secreto com Deus, eu tenho que parar. E tudo que Ele me cobra é pare. Fique comigo. As demais coisas estão no meu controle. Sou eu que estou à frente de tudo. Eu tinha uma manifestação do Senhor na minha vida extraordinária e me levou para contemplar Ele. Ele falou comigo algo. Robson, todos esses anos foi treinamento. Agora eu estou tomando a frente de tudo. Sou eu que estou à frente de tudo. E vi tudo crescendo ainda mais rápido. Ele falou assim, fique em mim. Se esconda em mim. Dependa de mim. Então, pastor Justo, sempre Deus me renova ao primeiro amor. E se eu falar isso para vocês, talvez as pessoas não acreditem. Eu converso com Ele profundamente. Ele renova a minha essência dos meus 19 anos de idade, quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo. Mas eu me disponibilizo meu coração a viver nessa dimensão de ser como criança, dependente e rendido. Eu nunca sei de nada. Eu falei assim, não vou subir no altar, não sei de nada. Eu oro. Eu espero Ele vir. Por isso que eu sempre vivo um rio novo, uma coisa nova, algo novo, mensagens novas, e elas não param. Porque se você continuar dependendo dele, ele vai renovar as revelações para você. Então é isso que eu busco continuamente. A viver o primeiro amor intensamente dentro da oração. E vou falar uma outra coisa. A pessoa nunca conseguirá amar, nem ser santo de maneira satisfatória e completa, se ela não dedicar o coração e a vida à rendição profunda em espírito de oração. E ter um espírito de oração. Quando eu falo um espírito de oração, um espírito que ora todo o tempo. E Paulo diz em Efésios 6:18, orando em todo o tempo no espírito, com toda oração e súplica por todos os santos. Então ele fala das nossas orações em espírito, fala do Espírito Santo, nossas orações meditativas, e fala nossas orações intercessórias. Então nós temos que aprender a entrar profundamente nisso e resgatar essa essência. Se o Senhor sair daqui, todo o resto vai perdendo seu valor, vai perdendo sua força. Se eu sair do secreto da vida de oração e não me aprofundar nela e ficar nela, eu não suporto o ministério. Eu não suporto. Porque ali está a condição que me protege. É o quanto eu estou rendido e debaixo da sombra do Onipotente, né? Esse lugar de refúgio é extraordinário. Mas isso comprova também o quanto você ama a Deus. Isso comprova. O Senhor falou para mim. O que comprova o amor profundamente a Ele é aquele que obedece e se entrega a uma vida íntima com Ele, a oração.
Você qualifica a sua fé, você vê o quanto você realmente tem de fé, como o quanto você ora. É pura fé, a oração é pura fé. Entende? A oração demanda fé todo o tempo, você tem que estar por fé nela ali. É você e Deus no secreto. Apóstolo, como eu acho que 13 anos que você falou de oração ou mais, de monte, de jejum, de busca, e o pessoal fala da impartição, transferência, dá para receber isso? Esse espírito de oração, vamos dizer, alguém vem aqui e fala, eu quero ter esse manto de oração, tem como receber? Inclusive, eu falo sobre o manto de oração dos últimos dias, eu tive uma revelação maravilhosa sobre isso. Eu estava num monte uma madrugada e Deus tinha falado para mim, levante um novo altar. Eu falei assim, mas um novo altar? O que Deus está falando comigo? Eu quero que você renove e levante um novo altar de oração. Eu falei, mas Senhor, tem um altar de oração na minha vida? Eu falei, não, quero que você faça algo a mais. Aí eu estava na madrugada orando e Deus me deu a revelação. Pá! Caraca, Deus me revelou. E daquela madrugada Deus me revelou, aí o Senhor falou para mim, você vai levantar uma escola de oração, vai levar meu povo a orar e vai ensinar. E isso está fluindo até hoje. O pessoal me conta, falou que até hoje faz a escola de oração. Falou, cara, é muito profundo, sendo transformado. É extraordinário. Você fez uma escola de oração? Eu fiz uma escola de oração, cara, é extraordinário. Inclusive, toda a gravação dela está na Hotmart. E faz parte da CAP também. A CAP é a nossa capacitação apostólica e profética, que toda segunda-feira, agora às quarta-feira à noite, eu estou online, eu dou aula, pastores, líderes, todo tipo de pessoa está ali. Né? E tem todos os material, tem mais de 60 vídeos de ensinamento ali dentro da área profética, vida no espírito, oração, dentro da CAP, né? E a CAP, o pessoal vai treinando comigo, eu vou treinando eles, vou ensinando eles toda quarta-feira, ministra unção, libertação online, ministração extraordinária, muito bom, CAP, muito bom. Você pode encontrar isso no site do apóstolorobsonmartins.com. Isso. E também no Instagram tem um link entrou também. Lá, você clica que você acessa. Então o que acontece, falar com o senhor assim, é muito detalhe, é muito profundo, né? Se a gente entrar aqui, a gente vai mergulhar, porque isso aqui é morte. E assim, e o manto de oração, a experiência foi essa. Eu obedeci, abri, me aprofundei, levei o povo e pai, escola de oração, foi maravilhoso, foi um tempo glorioso na minha vida. Aí nesse meio tempo, o senhor estava no monte de uma madrugada, aí Deus me toma o espírito. Eu entro numa dimensão que o senhor fala assim, ó, você vai conhecer o manto de oração dos últimos dias da terra. Tá aqui. Aí o senhor falou assim, vou derramar sobre a minha igreja dos últimos tempos isso. Eu vou colocar sobre elas isso. E vocês vão orar tanto, o meu povo orará tanto. Voltará aos grandes gemidos de orações profundas. Eu falei, meu Deus. E uma revelação, o pastor, isso que eu tive, anos antes disso, né, até de eu construir o instituto, estava em construção. Eu lembro que era 5 horas da manhã, eu fui arrebatado, eu fui levado aos céus. E vi passando pelas nuvens, meu espírito, e subia muito rápido. Daqui a pouco eu encontrava uns guardiões no céu, os anjos do meu desígnio, né? Eles estavam lá. Aí eles estavam, 1, 2, 3, vamos levar ele pra ele ver. Aí eu era levado no meu espírito. Aí eles desciam de volta comigo. Eu vi uns com os cajados, os outros guardiões lindos, poderosos, né? Desciam. Aí chegando na terra, quando cheguei na terra, eu vi o meu próprio corpo no futuro. Eu me via no futuro, e meu corpo humano estava lá, debaixo da unção do avivamento já, do manto do avivamento dos últimos dias. Eu me via no futuro. E eu gemia, eu estava lá no chão, mas chorava, gritava. E o meu espírito vendo o meu futuro, ele me revelando o futuro. E eles falavam assim para mim, Cris Anjo, é lá o seu futuro. Avivamento, você é destinado para o avivamento. E falava assim, olha lá, você orando. Aí eu falava assim, aí eu me ouvia o que o Robson falava no futuro. Eu não consigo levantar daqui. As dores de Cristo são terríveis. Eu não consigo parar de orar. Eu orava, chorava. Eu não consigo. Eu tô horas, eu tô dias aqui no chão, eu não consigo levantar. É forte. Vai chegar a época que Deus vai pegar a gente. Imagine a glória que não vai chegar. Meu Deus, e todo esse processo que hoje eu passo, eu falo assim, tudo que eu tenho conhecido, eu falo assim, ó, eu quero ir até o fim, eu quero chegar lá. Porque os mantos que Deus nos dá, quando eu falo manto, você tem manto mesmo. E veste, são vestes de manto. Deus muda as suas vestes de mundo espiritual e tem um anjo que respalda e cuida disso pra você. Não é uma figura de linguagem, é um manto mesmo. Não é manto mesmo. Até o manto de Elias que ele andava é representativo, que Eliseu, quando pegou, ele recebeu a porção dobrada. Ele pegou um manto físico, uma capa.
E recebeu a porção dobrada. Ele pegou a capa e falou, viu no Jordão, cadê o Deus de Elias? E pá. Então você vê que ali você vê o físico e o espiritual junto. Real. E é real. Entende? Só que por que eu tô falando isso? Porque a gente tem a facilidade de se distrair com isso. Muito fácil. Achar que tá tudo bem. Porque estão perdendo poder, porque Deus nos dá graça, nos dá multidão, que tá tudo bem. Pastor, isso eu vivo como se eu vivesse desde a minha época de juventude com Deus. Como se não tivesse nada. Eu não vejo nada que eu tenho. Incrível que pareça, eu sei a posição que eu tenho, eu guardo ela muito bem, porque eu sou cobrado a isso, em santidade, domínio de ministro, tudo tem que administrar. Mas ao mesmo tempo é como se você não tivesse nada. E é verdade. Porque homens, para viver cheio da glória de Deus, você tem que viver rendidos e vazios de você mesmo, cara. E é uma abnegação do nosso eu muito profunda. Eu costumo dizer, quanto mais Deus ele amplia minhas tendas ou te dá poder na terra, ele restringe as suas liberdades. Ele restringe a terra, restringe. Agora, quem quer viver de qualquer maneira vai perder glória, vai perder. Vai perder. Não tem nenhuma dimensão maior que Deus me dá que também não acerto na terra. Eu sinto assim, ó. Ele vem, a aliança aperta mais ainda, fica mais apertada ainda. Não consigo tirar. Ela aperta. E Deus fala assim, eu quero isso de você. Eu falei assim, como é que eu vou conseguir tudo isso? Como é que eu vou fazer tudo isso? Eu quero que você faça. Ele dá graça, a graça. Graça. A obediência te leva a uma extrema graça, que você faz coisas que para você é impossível. Ele faz. Eu aposto. Eu fiquei curioso para fazer uma pergunta e também algo que eu acho que está aqui no livro. Que eu vi você ministrar nesses dias, num vídeo no YouTube, no seu canal. Canal Apóstolo Robson Martins, né? É Robson Martins. Você falando do tribunal de Cristo, ir para o tribunal e orar. Tem aqui nesse livro. Tem, sobre isso mesmo. Eu queria perguntar sobre o tribunal, mas o que eu fiquei curioso... Tive muita revelação com isso. E curioso sobre isso, que você tenha esse acesso, livre acesso. Isso é porque ora muito ou é um dom? Esse livre acesso de ser arrebatado? Eu acredito que é diferente dos dois. Eu acredito que primeiro é uma natureza. Natureza? Você tem uma natureza profética, ela está em você, você vai ser assim. Se você olhar para Jeremias... Mas eu posso receber disso? Não. Pode. Você pode receber. Por impartição. Deus pode. Não por partição, ele muda a sua natureza. Ele te veste para isso. Ele te veste. Você então não consegue receber isso. Isso você consegue. Se ele te dá graça, você conseguir o coração dele lá, ele muda qualquer coisa. Ele muda qualquer coisa. Eu não limito a Deus a nada, nem do que eu acho que eu sei. Eu sei de muita coisa, mas eu falei assim, ó, eu acho que eu sei. Porque daqui a pouco tu se revela de outra forma, mais extraordinário. Eu falei, pô, eu achei que sabia disso, sei nada quando tô aprendendo tudo de novo. E é engraçado que cada novo encontro que eu tenho com o Senhor, tive um novo encontro com Ele agora, foi bem estreito, muito profundo. Nossa, Jesus da glória, me ajuda para ter misericórdia da minha alma. Que não tem como, você vai tremer na terra, você vai tremer diante dele. Ele é extraordinário. Mexe com a nossa natureza, ele faz a nossa natureza tremer. Eu tive um novo encontro, e cada novo encontro, cara, parece que você nasce de novo. É um renascimento. Eu falo assim, eu tô renascendo. Porque é muito lindo. Ele é muito extraordinário, ele me muda. É engraçado, esses dias até o pessoal do ministério falou assim, apóstolo, tua voz, teu rosto, você mudou tudo. Não é possível. Você voltou transformado. 30 dias, eu mudei mesmo, porque eu tive um novo encontro. Entende? Eu falo assim, agora essa nova etapa vai vir sua, eu tenho que fazer isso com você agora. Não dá mais à frente não tem como. E eu tive uma experiência, Deus falava pra mim, eu vi uma mesa, um anjo sentado comigo, falava assim, você entende que tudo que eu tô fazendo na tua vida hoje é por causa da idade e o tempo? À frente não tem como nós tratarmos isso e nem ensinar isso pra você. Tem que ser agora. Você tem que suportar tudo isso agora. Eu falei, entendi, eu vou ter espírito, entendi porque certos processos estão tão profundos de nível de guerras e do que nós vemos no mundo espiritual e os estreitos que passamos humanamente, né? Ele me ajusta tudo, daqui a pouco aquela paz extraordinária vem, aí nós começamos a colher novos frutos, que eu chamo a fase de podação, né? Você sente como Deus está te mudando, transformando ainda mais. Isso é maravilhoso. Eu falei assim, eu nunca pare. Eu quero ficar velhinho igual Abraão, mas sendo transformado igual Abraão. Se é que nós vamos ficar velhinhos, Jesus está voltando. Eu creio profundamente, né? Eu sou cheio do espírito de arrebatamento, eu creio no arrebatamento. Aí vamos lá, natureza, né? É uma natureza, mas pode ser despertado em você debaixo de manto, sim.
Eu vi muitas pessoas do meu ministério despertar profundamente a área profética deles. Profundamente, ele não viu nada, não tinha nada de percepção nenhuma, e herdaram um sonho extraordinário, receberam dessa unção, entende? Então agora, mas tem coisas que tem pessoas que são designadas assim de espírito para ver coisas extraordinárias. Propósito. É um propósito, realmente é profundo, entende? Quando eu tô conversando às vezes com o apóstolo Davi Reboa, eu falo dele que é engraçado, que eu conto uma coisa e ele fala assim, caraca, é profundo. Aí daqui a pouco ele conta uma coisa que ele viu, eu falei, meu Deus do céu, rapaz. Entende? Nosso lado assim, humano e espiritual fica impressionado quando o outro fala das suas experiências, cada um tem as suas experiências extraordinárias. Então assim, você pode receber. Deus, ele pode visitar anjos, um novo anjo pode vir na sua vida, porque são anjos que nos levam. Entende? Você não é autônomo. Mas com o teu espírito a gente pode ver muitas coisas, mas esses lugares mais profundos, os anjos vão conosco. Então Deus, ele pode disponibilizar um anjo na sua vida que te dê essa graça, mas o seu serviço aumenta. Isso é para trabalho. Isso é muito sério, isso é muito sério. Entende? Inclusive, pastor, o senhor falou a mim que eu vou começar a escrever esses livros. Eu tive que ocultar, eu tive que trabalhar muito no apostólico em sentido de ensino. Eu fundamentei muito, eu tenho experiência aqui dentro que eu conto. Mas as coisas mais profundas, eu falo, agora você vai abrir, eles vão conhecer o testemunho verdadeiro. Eu não podia falar. Tem uma que o povo não acreditar. Eles tinham que ver para crer. Deixa eles ver para crer. Depois que começam a ver, eles começam a crer. Mas na hora certa você vai abrir essas revelações. Lá na frente vai abrir. Aí você vai poder. Eu, falando aqui pros irmãos, eu vi vários livros aqui que tá aqui, ó, já pronto para ser lançado, se Deus quiser. Não. Esse ainda não tá escrito, as experiências. Não posso. Só algumas partes, alguns outros. E os tribunais? Como lutar nos tribunais? Isso é muito sério. Isso é muito profundo. E o mais interessante disso é que você tem que entender que na sua vida você passa por tribunais também. Você é julgado. Mas não julgado, cristão. Não julgado como um pecado, não é julgado como um mundo, não tem nada a ver isso. Eu estou falando de outros tribunais. Eu já entrei nesses lugares. Eu entrei onde estavam os anciões sentados. Eu vi aquela tribuna tudo de ouro. Eu vi o Senhor em cima dela, atrás dela imenso. E os anciões estavam decidindo se eu receberia algo ou não. Olha, eu lembro essa época, era um evento. Eu pregava de noite, eu ia pro monte. Eu ia pro monte cansado. Eu ficava na madrugada, um evento intenso. Eu pregava de manhã, tarde, de noite. Eu ia pro monte. Não dormia. De tanta angústia estava sobre o meu espírito. Porque eu vi os tribunais, as decisões. E eu sabia que era eu que estava sendo julgado para saber se eu seria digno de receber aquela nova dimensão, que novo manto, se eu estava maduro para aquilo ou não. E eu entrava e eu tive alguns discípulos comigo lá, meus filhos espirituais ficavam comigo nisso. Caraca, e me viu na intensa intercessão, esforço e quebrantamento. E eu falei, Senhor, eu preciso vencer isso. Me dá. Eles todos me olhando, falei, e agora, Senhor? E eu já passei por isso várias vezes. Várias vezes eu já vi isso. Desde que eu era mais novo. Nossa, meu Deus do céu. E ele era decidido. Daí. E às vezes eu entrei em tribunais que eu ouvi o Senhor falar para mim. Não, vai ser retirado por um tempo. Você vai voltar dois degraus atrás, duas dimensões de glória atrás. Eu voltava. Eu ficava como apóstolo? Eu ficava em outras dimensões atrás, assim. Me espere. Eu ficava 3 meses. Aí me levou. Porque era muito poderoso, tinha que ter mais maturidade para suportar. Fica doido. Fica doido, Aristo. Fica doido, mata o povo, mata todo mundo. Rapaz, por isso que você tem que ser profundamente tratado na tua natureza humana. Jesus homem vai se revelar para você. E quando Jesus homem está se revelando para mim, meu Deus do céu, essa natureza que abala, meu filho. Eu falo isso, depois um dia eu vou contar sobre isso, a revelação de Jesus homem. Aí, caraca, coisa mais linda, mas pensa, meu filho, pensa como é que ele te pega na terra. É muito extraordinário, cara. Ele te ajusta em tudo que você pode imaginar em você e no ministério. É muito maravilhoso, né? Então a gente temos que conhecer profundamente isso, porque essas dimensões, certos mantos, certas glórias, eles custam muito de nós. E é muito perigoso. O homem pode perder? Pode, com certeza. Não perde tudo. Muitas coisas a misericórdia hoje deixa. Muitos perderam mantos extraordinários. Deixaram de operar em milagres extraordinários. Porque, infelizmente, não só pecaram, mas voltaram a viver certos pecados que são ministros, operam em grandes milagres, mas foram perdendo muitas coisas. Mas continuaram. É até uma
pergunta, né? Tem muitos que eu conheci, hoje ainda continua pregando, porque é conhecido, né? Com nome, né? Tem um nome, né? Que tem uma história. Mas só que o que Deus movia de unção, de milagre, no começo do ministério não estão apagados. Por quê? Alguns abandonam a comunhão perfeita, né? Que é aquela dedicação. De oração. Abandona. Deixa a oração de lado, porque o poder, os mantos, as suas agendas, elas iludem. Elas podem trazer uma ilusão em você achar que tá tudo bem, não tá. Não é porque te dá poder e te abre para você para agendas que você tem o direito de fazer tudo que você quer, do jeito que você quer. Isso é muito perigoso, eu tô falando sério. Satanás, ele vem atrás disso. E você pode ver muitas coisas, ficar muito tempo muito bem, fazer todos os milagres, e depois você tá cru e morrer espiritualmente. E perder a comunhão com o Senhor, e às vezes pecar e ser relaxado. E tem gente que é relaxado. Deus dá, acha que Deus é obrigado a fazer tudo o que eles querem. Não é nada disso, meu querido. Negativo. Tem comunhão, intimidade com o Pai, tem um amor dele declarado por mim, vejo o amor dele profundo, mas isso me traz um temor muito profundo. O temor me faz eu me manter cada vez mais buscando a sua santidade, sua santificação. Eu sei que tudo que eu tenho hoje ainda é provisório, tem algo melhor para vir para frente. Eu tô sempre transitando, eu tô falando que se eu tô sentindo uma glória caindo aqui, e Deus vai nos tomar aqui nesse podcast aqui, tem algo profundo chegando aqui, ó. E quando eu falo isso é porque tá chegando, tá vindo algo mais forte. Então, o que eu tô falando pro senhor, tem umas coisas boas abrindo aqui. Outros perdem porque, infelizmente, deixam coisas ilegais, ilegítimas no seu ministério, na sua vida pessoal, que isso interfere neles. Isso não é bom, a gente não pode perder homens assim. Né? Quando um grande homem de Deus morre, a pessoa se perde, ou alguém perde ministério, cai. Alguns bate palma, não faça isso. Nós precisamos de muitos homens de Deus, porque a nação está debaixo de grandes guerras, nós estamos lutando com tronos infernais nos últimos dias. Nós precisamos de homens de frente com a guerra. Eu tenho muitas pessoas de dentro e fora do meu ministério assim, que falam: apóstolo, Deus precisa te levantar, porque tu é um profeta e você precisa entrar nesses meios de homens grandes para fazer guerra, para ajudar. Muitas pessoas de governo falam: você precisa entrar, você tem que estar lá. Eles desejam que eu esteja ali, porque eles sabem o que nós carregamos para ajudar, porque eles precisam ser ajudados, entende? Então nós não podemos bater palma como um líder, acontece isso com eles. Nós temos que orar por eles. E há momentos que eu passo, eu oro por Luiz Emílio, eu oro por outros homens de Deus, né? Eu falo: Senhor, dê força a eles para ver o que eles precisam, ajude eles a avançar. Eles não podem parar. Eles não podem, porque o inferno luta contra eles. Nós precisamos interceder e ter misericórdia um do outro. Não procurar motivo de disputa, de divisão. Eu bato contra o sistema. Um cara que bate contra o sistema sou eu. Entende? Eu sou inconformado com aqueles que roubam a glória de Deus. Mas eu não luto contra o homem. Eu prego o evangelho, ponto final. Eu costumo dizer que a espada do Espírito é para cortar a orelha dos irmãos, é para cortar a cabeça do diabo. Apóstolo, também, o último lançamento do Apóstolo, esse aqui tá fresquinho, foi quanto tempo? Tem um mês? Lançamos agora já. Tá, um mês, né? Um mês, e vai lançar. Os segredos revelados da oração em línguas. Segredo revelado da oração em línguas. E muita gente, apóstolo, conhece, no meu canal fala muito da oração em línguas, e aí eu perguntei um dia desse: com quem você descobriu sobre a oração em línguas? Aí muitos falam: apóstolo Robson Martins. Pastor Arilson, vai dizer, cada um tem. Sempre tem um, né, que desperta alguém lá que descobre. Né? E qual é a importância, o que fala tanto aqui no livro, e porque Deus tocou para esse tempo da oração em línguas, que é interessante, que esse aqui é sobre oração e esse aqui é sobre oração em línguas. Esse aqui a oração, a gente fala de intercessão, oração, equipamento, estratégia de batalha espiritual, né? Que é forjado para a última hora. Isso. E a nossa posição como igreja, esse livro é muito completo. Até para pastores treinar a igreja. Esse aqui é o manual. Esse é o manual. Esse aqui é. Treinar a equipe aí, pastor. Você tem que levantar uma equipe. E tem que dar o povo para ler. Desperta rápido o povo. Eu costumo até falar com os pastores que vêm nos eventos, traz suas igrejas. Eu falo assim: pastores, isso é admirável. Vocês estão vindo com as suas ovelhas aqui. Isso é muito importante que vocês estão fazendo. Vocês serão ainda mais honrados. Eles vão te honrar ainda muito mais. Porque quando você dá o melhor para suas ovelhas, move, traz, alimenta, faz isso, o Senhor dá a unção dobrada para você mesmo, para o próprio pastor. O Senhor acrescenta neles uma nova unção. Eles mudam. É extraordinário.
que o pastor que está movendo a igreja permite, ele só cresce. Pá. Eu cheguei em ministério para ministrar que todos os obreiros, toda a igreja me conhecia. E o líder, apóstolo, e o pessoal sentava comigo e falava assim, ó, toda a equipe, todos nós te assistimos. E pregamos aqui no altar que o senhor prega. Na frente do líder, ele foi muito feliz, ele falou, essa aqui, ó, tudo discípula. Humildade. Isso é muito bom. E receberam muito visitação naquela igreja. Isso é muito importante. Tem pastor, não sei se você conhece, que sabe disso, que vai até em alguns eventos, mas não leva ninguém da igreja dele. Ele quer receber, quer passar e não quer nem divulgar a fonte. Nem divulgar a fonte que está recebendo. Fica mais difícil para ele. Fica mais difícil. Porque se você dá os livros, dá a literatura, a literatura é muito importante. Dá acesso a ouvir. E as pessoas vê, os próprios membros olham para você. Eles te amam. E um pastor tem que entender que Deus dá a ovelha para o pastor e ponto final. Ele entrega o pastor para um rebanho, ponto final. Não tem como você fugir disso. Tem pessoas que querem estar aqui, você não vai estar aqui de jeito nenhum. Você é para estar lá, ajudando seu pastor lá. E quanta gente, eu já cansei de falar isso. E elas têm um amor profundo para seus pastores. Amam. E elas viam o desejo, o crescimento do meu ministério. Eu falei, que coisa linda. Tem que ser assim. Entende? E só vai crescer. Porque aquilo que Deus te dá, ninguém te toma. Você está entendendo? É seu. E você não perde mais autoridade porque você está dando credibilidade a quem tem autoridade também. Muito pelo contrário, você recebe mais influência. Porque se eu te dou credibilidade a uma pessoa que tem autoridade, eu não estou perdendo a minha autoridade. Eu aumento ainda mais a minha autoridade. Se você prega no livro, e você está pregando, vamos supor, está pregando no púlpito, e fala o nome de uma pessoa, vamos falar lá de Reniville, fala um nome grande, Maurício Mula, né? Maurício Tirulos, diz isso, você usa a autoridade do que ele disse, ressalta ainda mais que seu conhecimento é correto. A sua autoridade aumenta. Por que eles citam nomes? Porque a sua autoridade aumenta, está confirmando que a autoridade das suas palavras está sobre palavras de quem tem autoridade também. Isso é muito importante. Verdade. E qual é o segredo da revelação da oração em línguas? Isso aqui é coisa mais linda. É uma capa bonita. É uma capa linda, né? Por que eu escrevi esse livro? Porque Deus me deu tanta revelação da oração em línguas. Muitos anos orando em línguas. Após sem querer cortar, né? Que nem eu voltar. O Podercast 48, ele contou, até vai lá na playlist podcast completo e vai lá número 48. Você contou que antes mesmo de conhecer David Hobbs, conhecer outras pessoas que orava em línguas. E orava muito. E orava muito. 18 anos de idade, eu orava muito em línguas. Mas sem saber o que era. Que dava poder, dava toda essa dimensão. Sem saber o que é isso. E eu tenho muita coisa pra falar e tem algumas coisas. Eu falei assim, acho que eu vou ter que escrever ou emendar depois, ou escrever outro livro. Mas o outro livro vou ter que criar uma dinâmica pra me ensinar ainda mais os mínimos detalhes sobre a oração em língua. Porque tem uns detalhes que eles fazem uma diferença extrema. Tem uns detalhes que faz uma diferença extrema. E vamos falar com esses detalhes aqui. Só que tem aqueles assuntos importantes aí. Eu quero que você olhe aí, o que você quer. Tem Aqui no comecinho você fala da restauração da oração em línguas. Porque, no modo geral, a igreja é algo tremendo, mas muitos nem acreditam. Ainda não é suficiente. E até os que já oram em línguas não oram o suficiente. Ninguém ora o suficiente em línguas. Até nós. A gente ora, eu oro bastante. Oro que eu tento o meu melhor. Mas o suficiente seria o quê? 1 hora por dia? A vida, todo tempo. Todo tempo. Paulo diz, eu oro em línguas mais do que todos vocês. O que significa isso? Pode pegar todo mundo junto que não vai orar em línguas igual eu oro. Pode juntar todas as minhas igrejas e ninguém, somando a hora de vocês aí, ninguém me ultrapassa. Porque ele acha que ele dormiu orando em língua, acordei orando em línguas. Inclusive, aí teve uma época muito extraordinária, que eu tava com o pessoal do monte, a gente orava tanto em línguas, que você olhava o pessoal dormindo, eu e meus meninos dormindo, você olhava assim, ele tava dormindo, orando em línguas, e a boca assim, a minha mãe, eu dormindo. E eu olhava às vezes o menino lá orando em línguas, mas orava mesmo. Eu falei, cara, dormindo. A gente ora mesmo, ora. Aqui tem algo interessante que muitas pessoas perguntam sobre as línguas no meu canal, que diz assim, a língua é uma faculdade do espírito humano. Que tem no nosso canal, tem só podcast que nós realizamos e outros, e live falando sobre oração em língua, mas um monte de gente fala, eu não recebi, tô anos, 10, 15, 5 anos,
E você até citou um pouco lá no outro programa. Todos podem orar em língua, né? Todo cristão. Todos. E por que essas pessoas estão travadas? Vamos lá, vamos falar na Bíblia então. Primeiro a gente falou sobre restauração em línguas. Restaurando a oração em línguas. Por que eu coloquei esse capítulo? Porque eu observei algo, né? Eu digo geral. Todos os líderes. Os profetas, apóstolos, do mundo. Que parece que quem mais fala de oração em línguas é quem está começando com o ministério agora, né? Ou que está crescendo no espírito. Não. O apóstolo Paulo, na dimensão que aquele homem estava, ele ensinou a igreja a depender profundamente desse dom. Ele ensinou a essência desse dom profundo. Judas 1:20, imagina a dimensão que ele já estava como um apóstolo extraordinário, para ter a autoridade de escrever uma epístola para nós, o mundo hoje ler. Imagina que dimensão que esse homem não vivia. E ensina para nós orarmos no Espírito Santo, edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aí o Senhor me falou, estão tratando o fundamento da oração em línguas como algo efêmero, sem muito valor, como se fosse dos bebezinhos. O Senhor falou para mim. Aí Deus falou para mim assim, a sua obrigação como apóstolo e profeta é ensinar na igreja. Sempre vai e volte ao fundamento da oração em línguas. Porque igrejas que não ensinam, ministérios que estão tirando, que não dão valor ao fundamento da oração em línguas, eles estão contrariando o que a Bíblia diz e o fundamento apostólico. Porque a única maneira da gente permitir que o Espírito Santo tenha um acesso legal de uma forma mais profunda, ele possa contribuir conosco, nos ajudar, além das nossos mantos, além da unção, além do conhecimento que nós temos, a oração em línguas já transcende isso tudo. Por mais que eu conheça sobre Deus aqui mentalmente, o que eu já recebi de revelação por experiência aqui no meu espírito, e as transformações que eu já passei, elas não se comparam ao que ele é. Eu tenho uma limitação, e somente quando eu oro em línguas, eu oro o que está dentro da mente dele, eu oro no espírito dele. Nós somos limitados, nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos como orar, como que vem. Mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, com línguas. Então, quando o Senhor falou isso para mim, e porque eu lancei esse livro, o Senhor falou assim, é necessário. E você vai crescer, vai acrescentar muito mais, e vai ensinar toda a minha igreja e o meu povo a orar profundamente em línguas. Porque isso aqui é o fundamento, um dos principais fundamentos para a transformação e edificação da minha igreja. E eles estão tratando isso como se não fosse tão importante. Não fala nem em línguas no altar mais. Porque o nível de revelação de conhecimento que eles receberam, eles dão para o povo, isso é muito bom, mas o Senhor falou assim, isso é insuficiente, meu filho. Se só o conhecimento do homem fosse bom, se só aquilo que eu revelasse para você fosse suficiente, para você ensinar para as pessoas, não precisaria ter um dom de edificação. E a palavra edificando a vós mesmo, edificando-vos, epoikoidômio em grego, é construir sobre o fundamento que já foi colocado. E qual é o fundamento sobre a vossa santíssima fé? Jesus Cristo é o nosso fundamento de fé. Da onde veio tanta revelação sobre o apóstolo Paulo? De onde veio tanta revelação na área primitiva? Porque eles oravam muito em língua e interpretavam o que o Espírito falava. E porque hoje não existe é escasso o dom de interpretação pública. Por que, pastor, isso? Por que está acontecendo isso? E o Senhor, porque os homens estão dependentes das suas unções. Eles são mais dependentes das suas unções, das suas estruturas, e acham que está tudo bem. Acham que isso vai transformar todo mundo. Não vai. Não vai. Porque Deus levantou o Dave Robson na época do mundo? Ele foi levantado por uma coisa específica. Ele era um operador de milagre extraordinário. E ele foi trago para... Ele falava da mesma coisa. Simples, a mensagem dele é simples. Mas tinha um poder de transformação, de convicção muito forte. Entende? Então por quê? Porque era necessário o povo voltar a isso. E o Senhor falou, me honre, você está me honrando quem eu sou. Nós estamos permitindo o Espírito Santo tomar primazia e liberdade de nos ajudar a sermos a nossa própria transformação. Existem muitos detalhes, logicamente, que eu tenho que falar sobre oração em línguas, tirar alguns exageros, alguns excessos, alguns enganos, e é falta de entendimento sobre isso. Nós temos que trabalhar muita coisa sobre isso. Isso demoraria um bom tempo antes de trabalhar. E podemos trabalhar. Podemos trabalhar profundamente sobre isso. E não é, pastor, isso não é pouco, é muito. É muito profundo. Não vem falar que a oração em língua não é profunda, porque ela é extraordinária. Você sempre vai aprender as dinâmicas dela e o Espírito vai te revelar. Eu amadureci, eu cresci, ele me revelou coisas extraordinárias sobre a oração em línguas. Então, restaurando o fundamento da oração em línguas é para quê?
Porque o fundamento tem que ser colocado sobre todos, igreja. Nós temos que dar ênfase à oração em línguas. ênfase. Temos que abrir e falar para o povo: ei, isso aqui não é só uma parte, se vai ou não vai. Isso aqui depende da vida, da tua transformação. Você precisa orar em línguas. Então tem muitos líderes que cresceram demais, mas fala um pouco em língua. Por que eles estão falando um pouco em línguas? Por quê? Porque eles não estão incentivando as massas. Agora é a hora. Leve o povo a orar no Espírito. Pierre Storm foi um grande pioneiro de avivamento. Ele inclusive viveu nos avivamentos dos Estados Unidos, morreu com 100 e poucos anos de idade. O filho dele, Peter, acho que é Peter, Pedro em português, Storm. Eu acho que eu tinha 20 e poucos anos, eu não me lembro. Eu vi um vídeo e eu coloquei legenda, traduzi, estava em inglês. Ele dando uma entrevista num programa. Ele fala que o pai dele, antes da morte do pai dele, o pai dele era muito conceituado nos Estados Unidos, falou que ele entrou numa dimensão com o Senhor e o Senhor falou para ele: diga ao meu corpo, ao meu povo, que ore muito em línguas nos últimos dias, porque os ataques dos últimos dias serão severos sobre a mente humana, sobre o corpo. Será muita perversidade sexual na terra, e a forma deles vencer, eles vão ter que se renovar no espírito todo o tempo orando em línguas, para eles poderem vencer isso. Forte. Sabe, a gente trata aquela parte que os religiosos interpretam totalmente errada, interpretações equívocas, erradas, sobre a mente frutífera na oração em línguas. Eles não entendem, é para isso mesmo. A tua mente tem que ficar infrutífera, ou seja, ela não está produzindo nada ali, mas teu espírito está produzindo, mas daqui a pouco a tua mente vai saber. E Paulo diz: ore para que você possa interpretar. E olha o que eu vou te dizer para o Senhor, e orar para que você possa interpretar o que você está falando em línguas, orando em línguas, não quer dizer que você vai receber na hora. E não quer dizer que você vai ouvir uma voz falando que você está orando em línguas. Negativo. E eu ensino aqui sobre os segredos da interpretação de línguas. Nós recebemos interpretação de línguas. Os pensamentos de Deus vêm a nós. Deus renova novos pensamentos. A poluição da mente sai, novos pensamentos santos vêm. Ideias criativas. Eu começava a orar em línguas, eu começava a ter visões, novas visões e ideias criativas dos livros, e vinha a revelação dos livros, e o meu espírito entrava na revelação, e ela vinha sobre o meu entendimento. Então quer dizer que no momento a minha mente está sendo frutífera, mas depois minha mente vai ser edificada, ela vai ser renovada, porque ela vai receber, ela vai saber. O que o meu homem interior já orou, o meu homem exterior ele vai saber, ele vai pegar. Então como é que eu pegava? Eu abria a Bíblia, eu estava lendo a Bíblia, eu não sabia, uma coisa estava escrita, eu ouvi o Espírito falar comigo: ore em línguas. Ore por 10 minutos, eu orava em línguas, eu ficava orando em línguas. Daqui a pouco eu olhava, eu lia de novo, uau, saltava o entendimento. Eu não precisava de dicionário para interpretar a palavra. O texto me vinha a interpretação do texto. Hoje eu tenho um rio disso sobre a minha vida. Eu ligo a Bíblia com um rio, é extraordinário. Eu podia ensinar o dia inteiro, todos os dias, a Bíblia. Tão extraordinário, tudo que eu vou ler é maravilhoso. Mas eu tive que começar, garimpando na minha terra, trabalhando com a oração em línguas. Ele é um dom de revelação, é um dom de edificação. E eu comecei a entrar nessas dimensões, eu comecei a aprender profundo sobre oração em línguas e começava a ler a Bíblia. E aprendi, e a interpretação das Escrituras vinha para mim. Como é que interpreta línguas? Através das Escrituras. Eu interpretava línguas como? Sonhos. Eu orava, ficava 4 horas orando em línguas, no vizinho, antes de dormir. Aí eu ia dormir e começava todos os sonhos proféticos. Porque ele me revelava o que eu orava em línguas nos sonhos. É assim que vem a interpretação. É forte, né? Antes eu pensava que a interpretação só vinha na hora da pessoa interpretando o que estava orando em língua na hora. Negativo. Pastor Wilson, olha só, interpretação. Tu está orando em línguas? Aí Paulo diz: ore para que você possa interpretar. Senhor, me dê interpretação, me dê a revelação do que eu estou orando. Olha que segredo extraordinário isso aqui. Olha que incrível isso. Você acaba de orar em línguas, vamos supor que você se edificou uma hora. Aí de repente você fala: Senhor, eu quero interpretar isso. Aí como é que você faz? Senhor, você faz a tua oração, me dê interpretação. Amém. Não tem mais que orar. Eu ainda vou falar mais segredos de interpretação. E aí? Ore em língua de novo. Ore mais um tempo em língua. Você orou por interpretação. Aí que está o segredo do capítulo, colocando o coração na oração em línguas. Movendo o coração na oração em línguas. E você me pergunta, vai perguntar que até. Temos que abrir pro povão. Tem que abrir esse negócio aí. Eles precisam saber. E Deus me deu uma graça para falar sobre, para convencer o povo profundamente e desejar esse negócio. Eu preciso orar em línguas.
Porque é muito forte. Não, olha só, aí você ora para interpretar em línguas e depois você volta a orar em línguas. Mas volta a orar em línguas. Não se preocupe. Ela vai começar a vir para você. Ela vem. Na segunda? Na segunda etapa. Aí você tem que pedir a primeira. Você orou a primeira etapa. Você orou. Senhor, agora eu oro no meu idioma. Senhor, me dá a interpretação. Depois ora em línguas. De alguma forma sobrenatural, quando eu ensino, deixa eu entrar no ensino movendo o coração, para mim voltar aqui para a interpretação. Aqui vai te dar para gente entrar, é legal aqui. Pode entrar. Movendo o coração na oração em línguas. Um dia eu recebi essa graça. O Senhor falou assim, filho, tudo que você pedir querer em oração, receberá. Deleita-te teu coração no Senhor, ele satisfará. Deleita-te no Senhor, ele satisfará o desejo do seu coração. E o Senhor falou, tudo que você pedir em oração crendo, receberá. Você pode pedir a mim. Você peça a mim. Na oração, quando no seu coração, aquilo que você quer. E ore em línguas em cima disso. Vamos dizer... Uma área que você quer. E você vamos dizer que eu estou precisando de um carro, simbolicamente. Senhor, eu preciso desse carro. Ore no Espírito. Aí eu peço com entendimento e depois eu oro em línguas. E depois oro em línguas. Mas primeiro tenha consciência que você está na presença. Eu sempre falo para pessoas, toda oração demanda oração efetiva, consciência da presença. Eu entro na presença, eu sei que está sobre mim. Eu estou ouvindo, eu estou vendo. Estou sentindo, eu sei que está ali. E eu converso com ele e falo, Senhor, me ajude nisso. E oro em línguas. Trabalhe em línguas agora. Pode falar com o Espírito Santo. Vai falar com o segredo da intercessão que eu falo, que eu já tive várias experiências com interpretação de línguas e intercessão. Por quem eu estava intercedendo, e o Espírito me guiava, ore para a pessoa, depois falava, ore em línguas por ela. É na pancada, é certeiro, cara. É certeiro. Não, isso, eu até convoco os pastores para fazer teste, para comprovar isso. Faz um teste. Pega uma ovelha que você está tendo um problema. Ore por ela e depois você ora em línguas. E fala, Espírito Santo, me ajude a orar por ela em línguas e desejo no seu coração. O que você quer por ela? E olhe para tu ver só. Se não dá certo. É forte. É forte. É que a gente não aprendeu as dinâmicas da oração em línguas. A gente aprendeu a orar em línguas. Mas não aprendemos a trabalhar com as dinâmicas dela. É igual um dom de cura. O dom de cura, você tem dinâmicas de ministrar ele. Pô, hora você assopra, hora você coloca a mão, hora você ora a distância, hora você dá uma palavra de conhecimento. É verdade, né? É. Hora você expulsa um espírito de enfermidade e a pessoa é curada. Porque existem dinâmicas no dom de oração em línguas diversas que você tem que aprender a trabalhar nas dinâmicas diversas dela. Do dom de línguas como do dom, qualquer outro dom. E tem até aqui no livro aqui, que uma vez eu já vi você falando também, a oração em línguas para a batalha espiritual. E a minha pergunta, não sei qual que está, ainda vou ler o livro, que eu já vi você em vídeo falando que às vezes você entrava em línguas, em guerra espiritual. Mas isso é intencional? Eu posso desejar, agora eu vou orar em guerra. Quando você está vamos supor, você está numa batalha espiritual, você tem guerra. A unção de Deus está sobre você. Você está se movendo na unção. Mesmo qualquer coisa. Se você está em guerra espiritual, ore em línguas. Que já vai ser um suprimento muito bom. E ore até você ter paz. Aquela paz que vem que você sabe que você venceu. Então, existem guerras assim, mais medianas, normais, do dia a dia, etc. Mas agora quando eu estou falando de guerra, eu estou falando de guerra violenta. Estou tomado pelo manto do Senhor sobre minha vida. Minhas línguas mudam. Eu não falo só as minhas línguas, eu falo língua de anjos. Mas vem do Espírito. Vem do Espírito. Você solta, é só você liberar. Ela muda completamente, ela muda a atmosfera do ambiente, muda tudo. E outra, eu não falo levinho não. E ela vem palavras, parece que elas são tão poderosas que quem está perto se sente estremecer. E o grito muito alto e muito é muito forte. Então eu falo na dimensão do profeta. Quando eu oro em línguas como um profeta, na unção, no manto do profeta, eu falo como um profeta no mundo espiritual. As minhas línguas mudam completamente. E aqui também tem no livro a intercessão em línguas. É voluntário? Voluntário. Eu vou falar de quanto eu vou interceder pela minha igreja, eu sou pastor, eu vou orar em línguas, mas como eu faço para essa intercessão? É só o desejo, a intenção? A intenção e o desejo com o coração. Você tem que orar. É sempre muito bom você conversar e falar com Deus, Senhor, me tome na oração para a intercessão. Isso é bom. Questão de consciência. Mas de todas as formas ele já te mostra. Ele fala assim, eu quero orar pela igreja. Desde que Paulo falou, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, isso significa que ele nos leva muito além do que nós possamos imaginar na nossa intercessão. Eu tive muita experiência com isso extraordinária, sobre intercessão e oração em línguas. É fenomenal. E aqui tem uma coisa forte, apóstolo, que
Línguas, o segredo da interpretação que você falou, mas mudança de línguas e novo mistério. Essa é uma das chaves que todo mundo tem que saber disso. Mas aí, eu tive um ensinamento que eu dei na CAP, que aquilo ninguém sabe. Inclusive não está nem escrito aí. Eu entrei no profundo em relação, Deus me deu uma dimensão, cara, para entrar no profundo, um ensinamento que eu dei pro povo. Foi uma das coisas mais esclarecedoras que existe sobre oração em línguas que todo mundo deveria saber. E eu vou falar para você aqui. Eita glória! Então, sabe, senhor, vou falar algo que isso muda radicalmente o seu conceito sobre oração em línguas e a tua percepção sobre isso. Aí tu vai falar assim, pô, agora eu tô entendendo que eu já oro, mas já faz por 5 anos, não evolui algumas coisas, agora eu entendi. Porque tem pessoas que já oram há anos e sabem que não evoluiu algumas coisas. E não evoluiu mesmo. Não tem gente que fala mais poder, não. Primeira coisa, não coloque o poder de Deus dependente da oração em línguas, porque o poder de Deus ele é independente do falar em línguas, da oração em línguas. Os apóstolos operavam em milagres e maravilhas, expulsavam demônios e não falavam em línguas. Simplesmente assim. Os grandes profetas operavam em milagres extraordinários e não falavam em línguas. Então não faça isso. Algo independente. É totalmente independente. O batismo de poder é uma coisa. Então, vamos dizer, alguém pode ter usado muito em milagre e cura e ora pouco em línguas. Ora pouquíssimo em línguas. É verdade. E eu conheci pessoas assim. Eu conheci mesmo. Operadores de milagres. Em 1 Coríntios 12, 28. Falam todos em línguas? Não. São todos apóstolos? São todos profetas? Não. São todos operadores de milagres? Entende? Então eu falo de operação de milagres. Então você vai que é ministério, oração em língua também fala de ministério. Vou mostrar para o senhor. Isso é maravilhoso. Então vamos lá. Novas línguas, novos mistérios, nova unção. Isso aqui é uma parte muito importante a ser ensinada, entendida e trabalhada no corpo de Cristo. Né? As línguas que você fala, ela tem a ver com algumas particularidades. O primeiro propósito dela é transformar o seu interior, te ajudar nas suas fraquezas, edificar você, a sua fé. Então, de alguma maneira sobrenatural, você ora em línguas, queira ou não, depois você vai ler a Bíblia, depois você vai orar, você vai falar com uma pessoa, seu sentido se renova, sua fé é edificada. Ele trabalha diretamente na natureza da sua fé através da oração em línguas. O Espírito pede com o seu Espírito, através da autoridade do seu Espírito, ele te dá as palavras, você fala elas, e elas estão sendo faladas diante de Deus, elas estão trabalhando no seu interior, mas daqui a pouco você colhe o resultado disso. Então, uma oração em línguas, okay? Ela não vai te gerar mais poder. E a gente fala que ela gera poder. Não. Ela acessa a fonte do poder em você. Ela abre. Ela ajuda que o poder possa fluir. Ela trabalha também na natureza do Espírito de poder. Nós temos sete emanações do Espírito. Está sobre Jesus, está sobre nós. Eu falo de nossos cálices, a nossa fonte. E isso eu sei por experiência pessoal e linda. E não vem de uma vez só, demorou anos. Cada ano eu senti que fontes vão sendo abertas. Quando o Espírito de santidade jorrou. Quando o Espírito de sabedoria. O Espírito de revelação. E o Espírito de poder. O Espírito de poder. É uma das coisas que as pessoas têm que entender. Tem pessoa que tem um espírito de poder, então ela ministra, cai poder, manifestações sobrenaturais. Esse é o poder, isso é manifestações, é o espírito de poder, que traz manifestações visíveis, ok? Beleza. Então, a oração em línguas, ela edifica essa área do espírito de poder. Ela vai ajudar que o espírito de poder se torne mais eficaz ainda através da sua vida, que você aprenda ainda mais sobre a natureza do espírito de poder. A oração em línguas, ela trabalha na sabedoria. No espírito de sabedoria, ela vai abrir ainda mais a fonte de sabedoria. Ela vai trabalhar nessas fontes, elas têm que ser abertas em você. A oração em línguas, ela trabalha diretamente na santidade na sua vida, diretamente no espírito de temor na sua vida. Isso é uma parte maravilhosa. Mas tem pessoas que não despertou a natureza do espírito de poder. Então, elas oram em línguas há muitos anos, mas elas não têm poder. Aí, de repente, você vem no evento e recebe uma transferência de unção e recebe um poder de Deus na sua vida e você começa a operar no poder. E você não operava em poder, você orava em línguas. Então, quantas pessoas tem que falam em línguas, se frustram porque elas querem poder? Não é assim. Quer poder, peça direto. Me reveste de poder na terra, me dá o seu poder na terra, Senhor. É assim que eu orava com o jovem, meu querido. Me dá poder, sua força, Senhor. E Deus me dava o poder.
E antes de eu começar a orar em línguas, quando eu fui batizado com o poder, meu filho tocava, as pessoas tocavam em poder, eu via cura, eu via sinais. Eu tinha muito poder profético. Era violento. E eu ainda nem... Eu falava já em línguas, mas é depois que eu comecei a orar em línguas com 18 anos, que aí eu entrei profundo. 18 anos eu entrei profundo em oração em línguas. Mas aí, vamos resumir aqui o negócio. Foi um negócio que tá sério. Entenda, porque é assim, não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Tem pessoas que oram muito em língua, mas não tem poder pra nada. Você tem que entender que a oração em línguas, ela corresponde, ela trabalha, mas se teu coração, se você para de dedicar a sua alma, seu coração ao Senhor, você acha que a oração em língua vai te forçar a você voltar? Não vai. O Espírito Santo em tudo, lembre-se disso, ele é santo, ele é cavaleiro. Ele não vai forçar aquilo que você não quer ser transformado. Eu lembro, David Robson falou uma coisa, um vídeo, um áudio dele muito, olha, acho que 20 anos quando eu vi isso. Ele falou assim, isso aqui, maravilhoso. Que ele estava orando em línguas e a oração em língua moveu ele para o jejum. Aí ele conheceu a chave do jejum, né? É. Então até então ele não jejuava, assim, do jeito que ele jejuou. Aí ele entrou num jejum de 40 dias. Então a oração em línguas, ela te move, ela te desperta, ela te dá força no interior para você desejar algo. Então de repente, pô, tu tá com vontade de jejuar, de onde vem? Pô, tava orando em línguas. Ela move você pro jejum. Então é coerente você pedir em oração que o Espírito Santo te ajude a jejuar e orar em línguas, ele vai edificar seu interior e de repente isso salta para os seus sentidos naturais. Isso vai saltar para os seus sentidos naturais, não tem como. Vai vir. Você pode orar em língua, é impossível você orar em língua e nada acontecer, meu querido. Você está entendendo? Isso vai saltar. Agora, existem as formas de oração em línguas, é outra coisa, né? A gente vai falar, mas vamos seguir aqui porque aqui é muito poderoso. Olha agora o que acontece. Você tem uma natureza espiritual. Você tem um tipo de ministério, um tipo de unção. O seu dom de línguas, ele vai trabalhar exatamente para edificar isso. Nada mais do que isso. Se você não tem a natureza de apóstolo, você não vai ser um apóstolo, não vai receber o poder apostólico. Você não vai. A oração em língua vai trabalhar dentro do dom que você tem. Ela vai edificar o que você tem. O que você recebeu de fé, o que tipo de fé você tem. E ela vai trabalhar exatamente ali dentro. As línguas vão manter esse ministério que você tem. Vai manter aquele tipo de unção que você tem. Ela ajuda na manutenção disso. Aí de repente você vai num evento com uma pessoa que tem uma unção diferente e você recebe uma partição disso, e recebe mesmo, e vá pra tua vida. E de repente as suas línguas agora, elas começam a mudar. E muda. E o meu pessoal aqui, muita gente entrou aqui hoje, fala as línguas que eu até eu falo. Se há uma mudança de língua, é uma mudança de ministério? Muda. Ah, é? Muda. Todo novo ministério que eu recebi, todo novo mando que eu recebi, novas línguas vem. Eu mudo de língua muito rápido. O que eu tô recebendo é um ministério rápido. Eu tô indo no meu espírito, com o espírito ficar cheio, porque é uma verdade. E o povo precisa saber disso. Então, olha que maravilha. Até isso eu posso falar também. Eu sei que às vezes é bem... Por isso que nem tudo eu posso escrever aqui. Não tá aqui? Nem tudo. Quando eu vejo o anjo, o apóstolo, o profeta chegando, eu falo com muita delicadeza que tem que ter muito respeito a isso. Isso você não pode falar com orgulho, nem com vaidade, nem achando que você é dono de tudo. Você tem que ter muita disciplina. Não é fácil andar com os anjos. Entendendo? Você tem que ter muito respeito, tem que ser maduro. Porque é uma coisa muito elevada. É muito elevado. Você não pode tratar isso de qualquer maneira. É muito sério. Eu tenho um temor muito grande. Na verdade, falar de quantos anjos Deus me entregou na minha vida. Então, isso aqui, nossa, isso aqui é um zelo pra me falar, não pode nem falar. É muito perigoso isso, você pode perder. Isso perde. Já tive experiência de certos anjos e depois voltar para o ministério para me ensinar sobre isso. Cada detalhe para mim. Eu tive que passar por todo tipo de experiência para ter esse equilíbrio. Entende? A maturidade, o equilíbrio para você saber como se portar, o que falar, o que não falar. Que é muito importante isso. Então, quando você é esse tipo de anjo, a minha língua muda. Muda. Até tem um corte lá que eu fiz do outro programa, que você fala que... Parece que é isso que eu tô lembrando, que você fala que a língua do anjo, você falou a língua do anjo. Eu já vi você falar mesmo. Do seu anjo, aí alguém... Aí um monte de gente criticando, né? Ou que era aceito. Mas quando chega o anjo, você fala a língua... Claro, com certeza. E aí muda. Muda completamente. Tu vai ficar uma semana comigo que você vai ver. Hoje eu vou cair aqui no congresso já direto. Amém. Quero receber. Vai ser benção. Então, quando chegou
a dimensão apostólica, minhas línguas mudam, meu jeito de pregar muda, as palavras mudam completamente. Quando estou debaixo do mando do profeta, aí muda tudo, minha forma de ministrar no poder, ela muda. Eu fico até com medo, eu fico muito violento, muito forte, é terrível. Entende? Então assim, quando vem isso, minhas línguas mudam completamente. E eu falo diretamente a língua dos anjos. E Paulo diz antes que eu falasse a língua dos anjos, então como é que a pessoa não vai duvidar disso, pô? Isso é a coisa mais comum que tem. Não é possível que a pessoa não tenha entendimento sobre isso. Mas, infelizmente, as pessoas têm que passar um processo de ser ensinadas. Às vezes, elas não tiveram o evangelho apostólico nem o profético. Então, é comum, é natural, desculpe. É natural que elas tenham dúvida. Mas depois que elas pegar a experiência, aprender e ver nos homens de Deus isso. E outra, você observa na prática. É só você ficar perto e me observar. Fala assim, apóstolo, pô, tá do profeta hoje, hein? Tua língua mudou. Tu tá diferente hoje, hein? Tua língua tá diferente. Se tem um líder que falou um dia desse, uma irmã mandou até uma mensagem meio triste, porque ela tá acompanhando o canal, falando sobre língua, e agora eu não lembro se era o pastor dela, falou assim, a língua não serve pra nada, só serve pra edificação. E aí eu falei pra irmã, isso já é tudo. Isso é tudo, irmão. Como é que ele não tinha falado pra edificação? Só serve pra edificação. Apóstolo, aqui também diz assim, segredo para ouvir a voz de Deus tem a ver com as línguas? Tem muito a ver com as línguas. Muito a ver com as línguas. Sobre a questão do... Queria fechar com o senhor, se eu me permitir. Isso, que você falando do mistério, né? Alguns mistérios aqui que é muito importante. Olha só. Então, quando o senhor recebe, você vem, vamos supor, as pessoas estão debaixo do manto do meu ministério, nos filhos espirituais, eles pegam as operações do espírito, eles ficam iguais. Eles operam aquelas operações. E você vê que muitas das línguas deles parecem muito com a do apóstolo. Parece. Alguns erram, até a mesma língua às vezes. Tá, mas vamos lá. Isso por impartição, por acompanhar. Unção, né? São ungidos a ministério, eles trabalham para a unção, né? E a natureza e o entendimento deles acompanham. Eles não têm dúvida que eu prego. Porque eles têm a unção, têm a mesma unção, tá fluindo neles. A unção nos ensina todas as coisas. Então, quando o sinal que uma nova unção chega, um novo tipo de entendimento se adquire. Porque ela nos ensina todas as coisas. 1 João, capítulo 2, versículo 20. A unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Então significa, se o Senhor está comigo aqui, começa a receber da mesma unção, a gente começa a falar a mesma língua. Você começa a entender minha linguagem espiritual, o que eu ensino, você entende a revelação que eu passo, porque a unção foi recebida em você. Então, as pessoas, elas vêm, quando elas recebem o Espírito do Senhor, elas começam a entender as coisas do Espírito. Então você não pode entender as coisas do Espírito sem receber o Espírito. Porque as coisas do Espírito, como Paulo diz, né, 1 Coríntios 2, elas são loucura para aqueles que perecem, que estão na carne. Mas nós temos a mente de Cristo, porque recebemos o Espírito de Cristo, podemos interpretar as coisas que vêm do alto. E o Espírito prescuta as coisas profundas de Deus, nos revela a nós. Então eu não vou conseguir entender quem Cristo é, a glória dele, não vou entender o reino, se eu não tiver o Espírito dele. Às vezes as pessoas estão tentando entender o Evangelho na razão e na força do conhecimento, na teologia, no ensino. Você nunca vai conseguir estudar a Deus. Deus não se estuda, Deus se experimenta. Então não adianta a gente tentar trocar o caminho. E às vezes, infelizmente, pastor, começamos no Espírito, ele depois quer ser aperfeiçoado na carne. Pô, começou a vida orando em língua, e depois cresceu um pouco, recebeu unção, recebeu riqueza, acha que não precisa de mais nada, o que faz? Isso não é tão necessário. Eu não entendo essas pessoas. Sabe, você tem que desejar dar o mesmo que você teve, que você é, para as pessoas. Eu dou o mesmo do que eu sou, do que eu desejo para mim. O que eu sou em Cristo, eu ensino para elas. Agora, quando eles param, eles ficam fazendo isso. Não é necessário, não vai te levar muito longe. Por quê? Porque eles desistiram. Mas teve alguém que foi discipulado, começou a orar em língua, começou a ter os dados e parou nessa caminhada, na sua jornada? Não, comigo não. Que eu saiba, graças a Deus, não. Nunca tive essa tristeza. Agora, meu pessoal, assim, quando eu digo, né, recebe da unção, eles começam a falar as línguas, e as línguas edificam aquela unção que eles receberam, então eles operam naquela unção. Então, você não pode falar em línguas e só porque você fala em línguas você vai ter a unção que eu tenho. Não vai ter. Agora, se você buscar revelação, se você talvez pode estar aqui e receber de um homem de Deus direto, ou de um manto de Deus te derramar isso, ela vai em você. E tem como receber? Vamos dizer, eu quero mudar de fase, quero receber algo novo. A nova língua, pedir, desejar? Pode pedir, desejar. Peça novas línguas. O Espírito Santo me dê novos mistérios. Renove as minhas línguas.
Eu passei por isso por muita etapa, então eu sei o que estou falando. A experiência, entendendo? Eu falo muitas línguas, muitos mistérios em línguas. Isso é muito bom. Ó, interpretação de língua, outra coisa também. Nós interpretamos línguas proféticas, que são línguas para interpretação. Tem línguas que não são para interpretação, elas são em mistérios. Depois que o mistério está sendo desenrolado, edificado, aí você vai saber, ele vai te dar o saber. Você simplesmente vai saber. Ah, então era isso que estava mudando, então eu estava orando línguas, minha vida mudou nisso. Eu passei por muito isso, então eu sei exatamente assim. Orava um ciclo de 3 meses e não sabia o que estava orando. Ainda não tinha também a mentalidade e a revelação que eu tenho hoje sobre interpretação, então eu não sabia como é que ele interpretava. Eu fui aprender na prática. Depois de anos eu entendi o que era interpretação, porque ele falava para mim, estou te dando interpretação, estou entendendo, ele me fazia entender, por isso que eu escrevi esse livro aqui. Então vamos lá. Interpretamos línguas, pensamentos criativos, porque a língua ela vai aflorar sua inteligência. Isso é o lado criativo, ok? E outra coisa extremamente importante, tá? A transformação do coração. Ela auxilia isso. Ela vai auxiliar a transformação do seu coração, porque ela edifica tudo, então ela vai trabalhar aqui. À medida que você está sendo liberto no coração de suas raízes de amargura, ferido do seu passado, traumas, pecados, você vai sendo liberto. Posso, pegando esse gancho, tem muito testemunho lá no canal que fala assim, eu comecei a orar em línguas, fui curado interiormente, fui curado nas emoções. Por que a língua trabalha nessa área das emoções? Porque ela nos edifica no geral, então ela vai edificar tudo. Toda a nossa natureza humana, ela passa por um processo de reforma, ou seja, a nossa regeneração, né? Mas tem uma coisa importante. Na medida que ela trabalha em você e você vai sendo liberto, ela vai... Isso aqui eu tenho que falar. A oração em línguas tem os seus princípios. Ela vai trabalhar em você, vão colocar aqui 2 meses, você está orando para Deus tirar uma raiz de amargura do seu coração. Depois ela vai expor para você que você tem uma raiz de amargura. Aí chega a revelação para você. E não vai chegar, às vezes chega de uma maneira bem direta, em som e visão, bem compreensível, que Deus te deu uma revelação direta, e às vezes não vai chegar assim. Vai chegar por exposição. Ela vai te expor. Expor como? Vai chegar o problema para você. E vai mostrar que você tem a raiz de amargura. Vai chegar aquela pessoa que você não quer encontrar. Vai explodir a raiva. Vai explodir. Aí você tem que entender que ela permitiu isso. Foi o Senhor que criou aquele caminho para expor. Só que nesse momento, quando é o Senhor, a coisa muda. Porque vem um constrangimento. A pessoa se quebrando. Ele já te preparou para o constrangimento. Porque ele já te preparou para aquilo ali. Teu espírito já está preparado para aquilo ali. Agora vem até que vem as perguntas dos irmãos também. E por que quando a pessoa começa a orar em línguas piora? Nós falamos que é uma fase de limpeza, né? É coisa que já está na vida dele e ele está vendo. Pelo menos eu já falei isso. Isso é bem certo. Às vezes as pessoas começam a orar em línguas e elas começam a ter resistências espirituais que estão na vida delas. Entende? Por isso que é muito bom, por ser espiritualmente, nós temos ministro para nos acompanharem. Porque Paulo diz no livro de Efésios capítulo 4, versículo 13, ele fala sobre os 5 dons ministeriais que são dados para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, do ministério, até que todos cheguem à maturidade, né, de Cristo Jesus, a varão perfeito. Então, eu estou aqui para isso. Meus ofícios ministeriais é para te ajudar. Eu tenho ofício de apóstolo, de profeta, de mestre, de evangelista e de pastor. Porque eu trabalho nas 5 áreas. Eu amo, eu me dediquei meu coração ao meu Senhor. Isso para mim é uma honra muito grande. Eu ensinei muitos anos a escritura para as pessoas, eu me dediquei extremamente. Eu me dediquei ao apostólico, ao profético, me dediquei a tudo. E Deus me deu graça em cada ofício desse na minha vida. Então todos eles é para quê? Há momentos que eu tenho que ser como pastor, não posso falar com você como profeta, que você não vai me aguentar nem 5 minutos. Pô, tu vai vir falar com o teu problema para mim, eu falei, entra em jejum 40 dias, vai só pro pulmão, já pegar esse cajado, pô. Toma vergonha na sua cara. E a pessoa sai ofendida, e é verdade. E às vezes você vai trazer uma revelação que ela não vai gostar, e não vai gostar porque tu falou como profeta. Mas aí é o momento que eu tenho que, Senhor, me dá graça de pastor. E eu falo com ovelhinha como ovelhinha. E a gente precisa extremamente do dom pastoral. Muito. O pessoal não pode se esquecer que a onda apostólica profética é muito grande no Brasil. Só que Deus falou comigo, filho, eu quero os pastores trabalhando pela restauração da família. Eu quero os apóstolos trabalhando pela restauração das famílias. Eu quero você como um apóstolo pastor. Eu quero você como profeta pastor. Você pode ser tudo as graças que eu te dei. Ame as minhas ovelhas, porque eu sou bom pastor. Ele começou a se revelar para mim como um bom pastor, que cuida, que zela dos pequeninos. Então o meu nível de amor, de compaixão para as almas é muito bom. Nossa.
extraordinário. E assim, e às vezes eu tenho que falar com um pastor para transformar e edificar aquela pessoa. Então, as línguas, ela vai edificando uma área que você não tem força. Ela vai te preparar. E vai chegar um momento que você vai entrar no combate, ele vai te colocar no ringue. E eu passei por isso por muitos anos da minha vida. Eu orava em línguas. E daqui a pouco começava conflito, cara. Os conflitos começavam a chegar, mas era isso. Era para ser vencidos, eu entendi. E porque eu sabia que era Deus naquele conflito, porque ela me constrangia. Não é aquele que você erra ou tem e não percebe, mas é aquele que você consegue reconhecer. Ele transforma a vergonha em constrangimento, constrangimento em arrependimento. Era isso que... E quando você entra em constrangimento para arrependimento, entra a transformação. Então, vergonha, constrangimento, como Deus nos constrange, arrependimento e transformação. Então, a língua, ela faz esse processo com você. Ela vai tirar suas vergonhas. Ela vai expor. E você vai encontrar ali o pecado, você vai ver nitidamente, incrível que pareça, você vai ganhando força para matar ele. Para tirar ele da sua vida. Você não faz parte do meu pensamento, você não faz mais parte da minha vida. Eu estou me edificando em espírito, eu estou mais poderoso. Sabe, você vai falar mais manso, você vai falar mais educado, tudo vai mudar, tua fala muda, teu jeito muda, tua percepção, teus olhos, teus ouvidos. O dom de línguas, ele precisa ser muito bem usado. E quando nós falamos de guerra, ele auxilia na guerra, ele auxilia em tudo na tua vida. E outra, pastor, isso eu falo para as pessoas, é a oração mais rápida que tem. É a oração mais rápida, nunca vi uma oração tão rápida como uma oração em línguas. Eu estou no carro, já passei por muita experiência disso. Várias experiências de trânsito no mundo de carro. De rapidamente ouvir espiritual em línguas. Eu comecei a orar em línguas e rápido Deus me dava o livramento. Segundos, às vezes minutos já acontecia a situação. Eu orei em línguas, Deus me livrou. Me livrou do carro capotar, me livrou de situações, me livrou de batida, me livrou do homem perverso. Só na oração em línguas e rápido. Porque a pessoa não acredita no poder dela. Porque sabe por quê? O povo tem essa mania de que é tudo instantâneo. Quer transformação instantânea, quer poder instantâneo. Não, isso está sendo edificado. Eu posso muito. O Espírito Santo, Jesus. O Espírito Santo acabou de me falar. Acabou de falar agora. Eu ouvi, eu falei que você ouviu, eu ouvi no meu espírito. Ele falou assim: transforme, olha o que eu ouvi no meu espírito. Transforme a edificação em revelação. Você está sendo edificado que é algo que você não conhece. A revelação, ela é discutindo o que você não conhecia. Então significa que quando eu estou me edificando, estou me preparando para a revelação. É forte. Ela vem. E é isso mesmo. Eu lembro, eu acabei de ouvir isso agora, eu vi no meu espírito como se fosse um desenho. Não tá nem no livro isso. Não, essa parte. Vai estar no próximo. Tá no próximo. Por isso que eu falo que tem que escrever, porque é muita coisa. Você vai eu até estou pensando se eu vou colocar o nome assim, Manual Prático de Oração em Línguas, para ensinar todos esses detalhes. É boa. Se a pessoa lê, ela fala assim, ela ganha fé, porque ganha entendimento. Quando você ganha entendimento, a fé aumenta. Aumenta a fé. Você entende. Caraca, eu entendi. E se dá mais força, se dá mais ânimo. A fé aumenta e você consegue orar em línguas, em outra dimensão de fé. Jesus da glória, tem que falar, eu falei pra você que você algo aqui. Não, olha, uma coisa importante é que tem pessoas que elas oram em línguas sem fé. Ora apaticamente, ora relaxadamente, ora costumeiramente, ora automaticamente, sei lá. Mas elas oram por orar. Eu vou te contar uma experiência. Eu tinha um pastor. Esse pastor maravilhoso, eu gostei muito dele, irmão. Um pastor muito bom. Eu fui ministrar na igreja dele e ele andou anos com o David Robinson. E vou te contar outra coisa. Hoje tem uma família que está debaixo da cobertura do meu ministério, que era a família que fazia os eventos do David Robinson. Me contou a vida dele, contou tudo pra mim. É maravilhoso essas coisas. Deus conecta assim comigo. Aí eu tô ministrando. Ele trouxe um presbítero da igreja dele, um pessoal da igreja dele, e ficaram me ouvindo pregar sobre oração em línguas. Quando você tinha que entrar, entregar o coração, a fé, no secreto. Ele ficou assim, caraca, não. Deus está me confrontando. Aí eu não sabia o que estava no coração daquele homem. Passou o primeiro dia, segundo dia, depois, chegou para falar comigo. Aí ele teve uma experiência. Ele falou que orava em línguas, horas e horas. Ele andava, fazia caminhada, orava 2 horas em línguas, falava o dia inteiro em línguas. E os anos se passou, mas desde a época de Robinson. E não mudava. Ele começou a frustrar e ficou costumeiro. Rapaz, ele veio me falar pra mim que quando ele me ouviu pregar, ele falou, não é possível, será que é isso que eu tô errando? Ele ficou confuso, aquele senhor falou, vou fazer isso.
se trancou no quarto, começou a orar com fé, com coração, e se entregou ao Espírito Santo. Aí ele falou que a presença voltou. Começou a sentir de novo o que ele não sentia antes. Ele falou, cara, não é possível que eu tinha tratado a oração em língua sem fé. Mas é possível? É, porque é um dom. E às vezes você vai até ministrar, você tem dom de cura, mas às vezes você não tem fé. E tem certas coisas que você não tem nem fé para curar a pessoa. Você tem até alguns dons de cura, mas você não consegue. E você precisa de mais fé. E às vezes as pessoas precisam renovar a fé. Quando você me ouve fora do fundamento, ela renova a fé. Porque, olha só, ele edifica a fé, mas você precisa de fé, porque tu já tem fé. Ele vai trabalhar nessa fé. Porém, se você abandonar a fé e abandonar o coração, não adianta, meu querido. É a mesma coisa, você está do lado de Jesus e tem interesse por ele. Você entende? É a mesma coisa de você ir trabalhar e você não tem mais ânimo nenhum, você não tem interesse mais nenhum para aquele trabalho. Até num dia desse eu falei sobre o Apocalipse 2, a igreja de Efésio, que ela continua trabalhando, continua fazendo tudo, mas abandona o primeiro amor. Isso que tem a ver, que às vezes a pessoa está fazendo tudo e às vezes está orando em línguas. Não se entrega, mas não se entrega ao Espírito. Mecânico. Ó, no costumeiro. Ó, olha o problema das pessoas. Elas entram em oração em línguas e depois se esquecem da presença. Elas vão embora. Elas oram 1 hora, tem pessoa que ora 1 hora deitada, mas ela se esqueceu da presença. Mas como faz? Render a presença, o coração, entregar o coração, adorá-lo. Então só orar em línguas não basta. Nunca. Nunca. E oração em língua não substitui a adoração. Não? Nunca. Quando a pessoa ora 4 horas em línguas e não adora. Não vai chegar lá. Não vai chegar. Vai faltar. Não vai chegar, não vai. Faltou e muito. E vou dizer outra coisa. O William Seymour, não sei se você já leu a história dele, viveu o avivamento. Até o Frank Burton. E não falava em línguas ainda. E era um homem tremendo de oração, mas ainda não tinham recebido o dom. Só depois que o fogo caiu, outros foram batizados. Depois que eles foram batizados. Eu li no livro. Eu li na história dele. William Seymour, se você observar o Frank Burton, né, e outros que pregavam avivamento, que mandavam o povo orar, eles oravam era horas e horas por dia, não eram batizados com o Espírito Santo. Porque o Seymour era 7 horas. Assim, orava em língua, orava com entendimento. Com entendimento. Depois que ele recebeu o dom de línguas. Olha só, paixão. Não substitui. Oração em línguas não substitui paixão, não substitui rendição, não substitui adoração, não substitui jejum. Não. Para tu ver uma área do seu espírito, não vai acontecer nada. Nós temos que entender que a oração em línguas, ela corresponde e acompanha todas as outras virtudes. Agora, se você mata as outras virtudes, ela fica impedida de trabalhar com você. Deus não força a transformação de ninguém, Ele é santo. A oração em línguas, ela é santa. Ela trabalha dentro da raiz de santidade conosco, não adianta. Então não te força. Olha só, o que eu queria falar para o senhor, eu podia esquecer disso aqui. Isso aqui é um detalhe que está todo mundo nos ouvindo aqui. Isso aqui muda a tua mentalidade também. A oração em língua, eu falei que ela expõe a área de nós que temos que ser curados, transformados. Ela vai expor o teu rancor, tua ira, teu ódio, ela vai tratar aquilo ali. Ela vai transformar, vai fazer, a vergonha vai transformar em constrangimento, arrependimento e transformação. Então o que acontece? Eu chegava em áreas e o senhor me ensinava. Eu estava falando do detalhe do David Robson, que ele entrou em jejum, que a oração em língua ajudou ele a entrar em jejum. Ele entrou, depois de 40 dias de jejum, ele ouviu o Senhor falando com ele. Uma coisa que ele tinha um mal, que parecia bom. Ele falou, ele dá o detalhe. Ele falou que, David, se você continuasse pedindo dinheiro do jeito que você estava, você não andaria mais com a minha presença. Você oraria em línguas, mas você não teria mais a minha presença com você. Eu não andaria mais com você. Tem pessoas que têm o dom, mas não têm mais a presença. Porque elas não se arrependeram de certos pecados e abandonar certas coisas que Deus tem lutado para tirar dela, mas o Espírito não contenderá para sempre com o homem. Tem um momento que a pomba sai, o Espírito se entristece, e você pode entristecer o Espírito Santo de uma maneira tão profunda que ele se silencia com você há anos. Eu não estou te falando de dias. Tá? Conheci pessoas e homens que o Espírito se silenciou com eles anos. Porque eles persistiram em pecados gravíssimos e quando não se retira a presença, tá? Aí que o caso é mais pior ainda. Eu já vi história de esposa de um dos grandes libertadores do Brasil,
falar comigo, a história da família, da vida, era tremendamente usado nos milagres, na libertação extraordinária, oração, tudo isso aí tinha tudo isso, mas começou um pecado. E foi se agravando, e Deus foi lutando pela família, por eles. Ele persistiu anos na mesma coisa. O Espírito Santo veio um devasso, perdeu tudo que tinha. Tá bom, voltou, colocou Cristo ao virtude e voltou atrás, totalmente, nunca mais Deus esteve na vida dele. Perdeu a família, perdeu tudo e foi pro mundo. E viajava o mundo. Tinha livros escritos e tudo. Mas resistiu o Espírito Santo. Então, a oração em línguas, ela vai te levar no ponto. E você vai ter clareza. Ele está expondo, a Raiz de Amargura está estando teu pior, não importa qual tipo de pecado, não importa. Ele vai expor e vai tratar com você ali dentro. Te arrependeu? Ele te devolve as bênçãos, ele te leva nas bênçãos, ele vai elevar a sua vida depois disso. Mas há momentos que a oração em língua vai te colocar em estreito para mudar você. E vai mesmo, e não tem como a gente fugir disso. Esse é um lado que muitos fogem. E se você fugir do Espírito Santo e continuar orando em línguas e continuar fugindo do processo, vai chegar um tempo que você não tem mais transformação. A oração em língua não passa mais aquele limite. Você não conseguiu mais, você não permitiu mais ele se transformar. E é um entendimento que as pessoas têm que ter. E Dave Hobbs fala sobre isso, que ele falou que ele era muito bom para pedir dinheiro. Aí ele conta a história de um evento que ele convidou Mike Murdock, que na época ele ia vir no Brasil, que ele ia começar a vir no Brasil ainda, fazer missão no Brasil. Mike Murdock no culto tira $25 mil de oferta, ele tirou $100 mil em um culto. Ele falou, vocês acham que eu não era bom para pedir dinheiro? Mas Deus tratou isso em mim. Aí ele conta a história. Aí ele estava orando ali, Deus falou, agora você vai jejuar, e entrou no jejum, depois do jejum veio essa revelação, e Deus tirou isso dele. Ele falou assim, minha presença não andaria com você. Tem muita gente, então, continua com o dom, fala em línguas, mas não está sendo transformado. É forte. Entende? E não, é aquilo que eu falei para você, tudo que nós passamos aqui, isso aqui dá um livro também, você está falando aqui. Livro. Porque isso aqui é muito profundo, todos esses detalhes. E isso tem que ser ensinado ao corpo de Cristo, ó. Ter percepção das coisas, cara. Eu falo pro pessoal do canal nas lives, tá tempo. E depois eu vou até no final posso poder orar também. À vontade. Eu falo pro pessoal no mínimo 1 hora por dia. Tem no isso? Mínimo. No mínimo 1 hora. No mínimo. Porque a oração em línguas é uma outra coisa. Eu até falo isso aqui, é até um pouco radical isso aqui, mas é bom. A oração em línguas ela funciona muito com o cronômetro. Quando você está iniciando um processo. Você coloca aqui, vamos dizer. Até aqui, pronto. Tá o cronômetro. Então ela funciona muito bem assim. Quando você está decidido a se edificar, você vai ter que fazer o que o senhor fez e o que eu fiz também. Nós fizemos essa etapa da nossa vida. Meu filho, era horas e horas contada, marcadinho no relógio. Eu saí da minha casa, eu saía de manhã, 8 horas da manhã, eu só voltava 4 horas da tarde, 5 horas da tarde da minha casa. Eu ia pra igreja, ficava o dia inteiro orando na igreja e voltava pra casa. Eu falava, deixa minha comida pronta quando voltava minha esposa. Eu tô voltando pra casa. Então, bem jovem, recém-casado. Ministério andando, eu fazia isso. Meu ministério estava crescendo, eu ficava escondido na igreja horas e horas, orando em línguas e adorando e conversando com o Pai. Tá? Tem muita coisa que a gente pode entrar para falar de detalhes profundos sobre o que é uma vida profunda de oração, intimidade com Deus, oração, línguas, relacionamento, adoração. Não coloque a oração em línguas acima da adoração e de outras coisas, elas andam juntas. E eu encontrei níveis de transformação pessoal na minha vida extraordinários, pastorito, quando eu entrei na dimensão da adoração pessoal. Cara, eu ficava mergulhado na glória, assim. Mergulhado, meus dons, nossa, como a minha vida mudou. Então tem pessoas que ela entrega profundamente o coração do Espírito Santo, elas são muito mais transformadas do que pessoas que oram em línguas. Qual da entrega? São mesmo, cada entrega mesmo. Eu estou falando sério para o Senhor, profundo, isso que eu estou falando para o Senhor. Temos que entender que a oração nem corresponde e auxilia a tudo, mas ela não é tudo. Moisés não falava em línguas e teve revelação extraordinária e transformação extraordinária na vida dele. Elias, Eliseu, Davi. Que foi Davi? O que é isso? A gente tem o Espírito Santo permanente, falamos em línguas. Olha a inspiração que o homem tinha. Por que o povo não tem? O coração tem que ser rendido. A oração em línguas se torna
poderosa nisso. Se a minha rendição é poderosa em adoração e na minha vida pessoal com o Senhor, a oração língua se tornará poderosa. Faça que ela vale a pena na sua vida. Volte ao primeiro amor. Eu falo para as pessoas, volte ao quebrantamento e deixe o Espírito gemer, orar, e você vai ver que vai ser muito mais fluido. Eu prefiro orar 1 hora com quebrantamento, o Espírito Santo, e falar diante de 1 hora, 30, 20 minutos em línguas, do que eu ficar 4 horas orando em línguas sem fé e sem coração. Não vai adiantar em nada. Eu já passei por muitas fases, eu entendo, eu sei o que eu estou falando. É forte. É forte. Apóstolo, eu queria pedir para o apóstolo orar, né? Que tem um tempo, né? O apóstolo vai daqui a pouco, hoje, vai ter o evento que eu aposto. O evento com o apóstolo Davi Rebolo. Davi Rebolo. E eu quero pedir você compartilhe. Tem tudo que foi falado aqui, chaves poderosas. A igreja tem que aprender, descobrir isso. Então põe no grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, grupo da família, da igreja, no direct do Instagram. Vamos espalhar esse programa, que aqui foi algo forte, poderoso, hein? Tem que ser. E também no site ou lá no Instagram para adquirir. Loja Escola de Fogo, pode ser .com.br. Escola de Fogo, tá os livros dos apóstolos. Tem vários, né? Os 2 últimos é esses 2 aqui, ó. 2 últimos é esses 2, mas tem muito livro lá, muito material. Eu até perguntei pro apóstolo como ele consegue escrever tanto. É muita compaixão do Pai na nossa vida. Eu só sei que vem dele. Tudo é dele, tudo é graça dele. Graças a Deus. Vamos orar então pelo nosso pessoal. Senhor, pedimos que a rastruia me retrequia, astraia, ombre vasteia, marrasundere caçatosquia. Oh, Senhor da glória, obrigado, Senhor, me mostra nome, Senhor. Obrigado, meu Deus da glória, porque o Senhor está visitando pessoas, almas, Pai, que vão ouvir, vão acessar esse vídeo. O Senhor vai derramar, Pai, uma grande transformação na vida de Daniele. E, Senhor, o Senhor falava, diga a Daniele que eu estou visitando a vida dela com o meu poder. Senhor, eu agradeço porque tu me revelaste hoje pela manhã que começariam, Pai, outras dimensões do profético. Eu oro pedindo que esse fogo de glória venha invadir, Pai amado, os ministérios, venha invadir nossas famílias, tomar pelo poder a tua glória, Senhor. Assim como nós tomamos o teu reino por força, que o teu reino nos tome na tua força de glória. Elevros que cria, amarrando fria, elefrase, a me crise me redecai. Ó Senhor, que os seus pensamentos sejam revelados através desse dom extraordinário de orar em línguas. E pedimos fé, que o povo receba o dom da fé, receba, Pai, para receber o batismo de fogo, o batismo de língua, que eles recebam os dons de línguas. Pega fogo sobre você agora, receba o fogo do Espírito, receba as línguas agora, receba a glória do Senhor sobre a tua vida, receba o Espírito da glória. Elevra astandou, cria mahadecai, levra sandaragadacia. Pai, eu te agradeço, Senhor. Oh, harabá, xararabá. Eu te agradeço pela tua glória. Harabá, Pai, bendito seja a vida do pastor Arilson. Harabá. Guarda teu servo, que ele receba esse fogo de glória hoje nesse lugar. Harabá, xararabá. Oh, aleluia. Oh, glória.